Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 171. Num campo de treino em Konoha. Tio e vários ninjas idosos aguardavam em silêncio. Todos os homens estavam amarrados com cordas e submetidos a técnicas de selamento para suprimir seu chakra. A única que não estava contida era a jovem que estava ao lado de Tio, com as bochechas pintadas com marcas de tinta a óleo. A garota parecia nervosa e inquieta, mas seus olhos estavam cheios de expectativa, como se estivesse esperando por alguém. Svi, Yami apareceu com Pakura usando a técnica do deus voador do trovão. Sensei. Os olhos da menina retratada no quadro a óleo brilharam, e ela não conseguiu conter um grito. Pakura sorriu ao vê-la. Faz tempo, Maki. Você cresceu tanto num piscar de olhos. A garota que Tio trouxera era Maki, antiga aprendiz de Pakura em Suna, aquela de quem ela sentia tanta falta. Yami não interrompeu o reencontro entre mestre e aluna. Ele caminhou diretamente até Tio. Sinceramente, estou surpreso. Pensei que você fosse um dos que traíram Pakura. Tio, já na casa dos 70 e com uma aparência de quem poderia partir a qualquer momento, sorriu ao entregar um pergaminho. Este é o registro daquela reunião. Eu já havia me afastado do conselho dos anciãos naquela época. Só descobri mais tarde que uma decisão tão insensata havia sido tomada. Se o Hokage quer tirar minha vida, não precisa dar desculpas. Simplesmente faça. Yami balançou a cabeça. Esqueça. Você já está perto do fim da vida. Não preciso sujar as minhas mãos. Ele jogou o pergaminho para Pakura e se virou para sair. Os assuntos da vila estavam basicamente resolvidos. Yami havia se tornado um Kage distante, dedicando a maior parte do seu tempo ao treinamento e uma pequena parte à pesquisa. A força era a base de tudo. Embora já fosse incrivelmente poderoso para os padrões do mundo ninja da época, ele ainda estava longe de ser capaz de enfrentar Madara, o sábio dos 6 caminhos. Ou mesmo Kaguya Otsutsuki, em seu nível de poder dos 6 caminhos. Na verdade, o atalho mais brutal foi matar diretamente Nagato, Obito e outros para roubar o Rinnegan e forçar o colapso do plano Olho da Lua. Mas isso seria o mesmo que beber veneno para matar a sede. O benefício seria insignificante. Sem as 10 caudas, o Madara dos 6 caminhos ou a Kaguya, ele estaria abrindo mão das maiores recompensas de vínculo que o mundo ninja tinha a oferecer. E se os membros do clã Otsutsuki reaparecessem no futuro? Para alcançar a força suprema, Yami só podia ser paciente e esperar pelo dia em que pudesse colher tudo de uma só vez. Depois que Yami saiu, a nervosa Maki finalmente relaxou. Ela se agarrou ao braço de Pakura e sussurrou. Sensei, foi o Hokage que te salvou naquela época? Pakura sentiu. Ele interceptou as informações de Kirigakuri e enviou alguém para me resgatar. Então, você já pensou em voltar para Suna? Perguntou Maki hesitante. Por que eu voltaria? Pakura lançou um olhar de desprezo para as pessoas que a haviam traído. Existiria algo que valesse a pena amar em uma aldeia como aquela? Maki, um dia você vai entender. Yami é quem realmente pode trazer paz ao mundo ninja. Ela deu um tapinha leve na cabeça de Maki. Não fique pensando mais na Suna. Não torne as coisas mais difíceis para mim, está bem? Passo a passo. Tio caminhou lentamente até eles. Pakura, as pessoas que te traíram estão todas aqui. Faça com elas o que quiser. Pakura olhou para ela sem dizer nada. Ela ergueu a mão e formou uma bola de fogo de liberação de queimadura, lançando-a em direção aos traidores. Gritos ecoaram pelo campo de treinamento. Pakura controlou deliberadamente a temperatura da bola de fogo para garantir que eles sentissem a agonia de serem queimados vivos. Após mais de 1 minuto, os gritos cessaram. Vários corpos estavam reduzidos a carvão. Maki se encolheu atrás de Pakura com medo, mas a expressão de Tio permaneceu inalterada. Ela não falou até que a ruga entre as sobrancelhas de Pakura finalmente se desfez. Pakura, a Rasa está morta, e agora esses traidores também estão mortos. Os únicos que restaram na vila são ninjas que a veem como uma heroína. Eu até questionei os prisioneiros trazidos de volta durante a invasão de Konoha. Você só mirou nos ninjas de Iva, o que significa que você ainda tem sentimentos por Suna. Os olhos nublados de Tio estavam cheios de um olhar suplicante. Pakura, por favor, volte. Suna precisa de você. Você pode se tornar a quinta Kazekage. Graças ao seu relacionamento com Yami, Suna jamais se tornará inimiga de Konoha. Isso beneficia ambas as vilas. Então, este é o seu plano. Pakura percebeu imediatamente a intenção de Tio e balançou a cabeça firmemente. Depois do que aconteceu, não há mais nada entre Suna e eu. Quem você escolher como Kazekage é problema seu. Não me envolva nem a minha aluna novamente. Dito isso, Pakura pegou Maki e saiu. Tio não ouviu a conversa delas. Maki, lembre-se, de agora em diante, você é uma das pessoas de Yami. Se alguém de Suna vier te procurar, você precisa me avisar. Se não avisar, não me culpe por ter esquecido o nosso laço de mestre e discípula. Yami irá pessoalmente a Suna. A chegada de sua querida aluna trouxe alegria a Pakura, mas não se comparava a de Yami. Se tivesse que escolher entre os dois, ela escolheria Yami sem hesitar. Ela se fez entender agora para evitar problemas futuros que pudessem forçá-la a matar seu próprio aluno para o bem maior. Ela também estava avisando Tio para não dar atenção a nenhuma ideia que não devesse. Tio entendeu a mensagem e suspirou impotente. Sabendo que seu plano de tornar Pakura Kazekage havia fracassado, ela não se demorou em Konoha e partiu, na grande sala de treinamento exclusiva do Hokage. Yami estava avaliando os ganhos obtidos na operação em Iva. Painel de status. Nome, Shimura Yami. Gênero, masculino. Idade, 18. Data de nascimento, 1 de abril do ano 46, calendário Konoha. Atributos dos chakras. Fogo, vento, terra, água, relâmpago, yin e yang. Todos os limites de quebra. Chakra total, 4,5 Hashiramas, 1 Hashirama igual a 11 Narutos, 1 Naruto igual a 100 Kakashis, 1 Kakashi igual a 5 Jounin chakra padrão.
Pontos de vínculo, 66.431. O aumento de chakra proveniente das recompensas de vínculo havia começado a diminuir. Sua reserva de chakra já era enorme. Nos últimos 2 anos, havia crescido o equivalente a um Ashirama completo. Metade desse aumento veio de recompensas do sistema, a outra metade de crescimento natural. Quanto a outros atributos e transformações da natureza, ele já havia atingido o ápice do mundo ninja. A maioria das opções oferecidas pelo sistema agora eram praticamente inúteis, nem mesmo tão boas quanto as melhorias de chakra. O que mais importava agora era o aumento nos pontos de títulos. Uma batalha em defesa de Konoha e a dor infligida a Iva fizeram com que seus pontos de vínculo disparassem. A missão em Iva, em particular, rendeu ganhos enormes. Centenas de ninjas de Iva foram perdidos, contribuindo com dezenas de milhares de pontos. Os sobreviventes o odiavam profundamente, gerando imediatamente laços de ódio de estágio 2, 10 pontos por pessoa. Foi uma pena que ele não tivesse explorado mais Iva, ele poderia ter ganho ainda mais. Não importa. Haverá oportunidades mais tarde. Agora, a questão era como gastar esses pontos de vínculo. Em primeiro lugar, a linhagem Uzumaki podia ser descartada. Ele já possuía correntes de selamento adamantinas, olho da mente do Kagura e uma vitalidade excepcional. Não era mais um fator limitante. Mesmo aprimorá-la não mudaria muita coisa. Ele primeiro investiu na linhagem Uchiha. 20.000 pontos desapareceram instantaneamente. Yami sentiu imediatamente uma mudança. Sua capacidade pupilar, que estava estagnada, subitamente aumentou, rompendo um bloqueio. Muito bem. Por enquanto, ele só conseguiu colocar Susanoo no golem de madeira. Mas no futuro, ele espera colocá-lo no Buda. Com os pontos restantes, Yami decidiu aprimorar a linhagem sanguínea Otsutsuki em um nível. Assim que ele tomou essa decisão, o sistema, que sempre fora frio e mecânico, finalmente respondeu. Um alerta vermelho sangue brilhou em sua visão. Aviso: chakra atual insuficiente. Aprimorar a linhagem sanguínea Otsutsuki à força pode causar danos corporais imprevisíveis. Yami ficou estupefato. O quê? Você está falando sério? Eu tenho chakra equivalente a 4,5 Ashiramas, e você está me dizendo que não é suficiente? O sistema respondeu friamente. A evolução da linhagem sanguínea só será segura quando o chakra exceder 5 vezes o de Senju Ashirama. Sem ter outra opção, Yami teve que abandonar a atualização. Após refletir um pouco, ele gastou mais 20.000 pontos para elevar a afinidade com a arte sábia ao seu nível máximo. Num instante, sua percepção da energia natural tornou-se muito mais aguçada. Após testá-la, descobriu que precisava de apenas 1 minuto para reunir energia natural e entrar no modo sábio, podendo lutar nele por 10 minutos. Mas Yami ainda não estava satisfeito. O que ele queria era um modo sábio permanente, absorvendo energia natural enquanto lutava e mantendo-o indefinidamente. No momento em que estava prestes a usar a invocação reversa para ir à floresta Shikotsu aprender a arte sábia, a armadilha da porta foi acionada. Yami franziu a testa, mas não abriu a porta da sala secreta. Do lado de fora estava Yuichi. Ao vê-lo, Yuichi relatou. Yami-sama, Uchiha Sasuke despertou o Sharingan de 3 Tomoe. Tanto ele quanto Uzumaki Naruto foram levados para o hospital. O que aconteceu? Eles se depararam com o inimigo? Não. Shizui-sensei disse que eles mesmos provocaram isso. O tom de Yuichi era um pouco azedo. Sasuke despertou seu Sharingan aos 7 anos e só agora alcançou o nível de 3 Tomoe. Comparado aos outros, sua velocidade era lenta. Mas se você considerar apenas o período entre 2 Tomoe e 3 Tomoe, é assustador, menos de 1 ano. Não admira que Yami pensasse que podia derrotar Itachi. Certo, vou dar uma olhada. Após se despedir de Yuichi, Yami deixou de lado seus planos para a floresta Shikotsu e foi direto para o Hospital da Folha. Tsunade acabará de sair dos 2 pavilhões, seguida por alguns ninjas médicos. Ao vê-lo, ela franziu a testa. Seu método de treinamento de aprendizes é brutal demais. Aqueles 2 não estavam apenas treinando. Estavam tentando se matar. Yami fez cara de inocente. Estou ocupado todos os dias. Quando é que eu tenho tempo para treinar meus aprendizes? Isso não tem nada a ver comigo. Tsunade bufou em descrença. Danzou era culpado de tudo, e Yami simplesmente se fazia de desentendido. Esses homens da família Shimura eram uma dupla e tanto. Entre. Sasuke está perguntando por você. Dito isso, ela se afastou com uma expressão ligeiramente constrangida. Ultimamente, Tobirama vinha insistindo constantemente para que ela tivesse filhos, o que a fazia pensar em coisas diferentes sempre que via Yami. Yami não deu muita importância e entrou na enfermaria. Naruto estava dormindo, com a cabeça e o corpo envoltos em bandagens. Sasuke não estava em situação muito melhor, com o rosto coberto de arranhões, mas estava acordado. Ao ver Yami entrar, ele ficou animado e tentou falar, mas Yami o interrompeu. Conte-me primeiro o que aconteceu. Depois você poderá fazer sua pergunta. Capítulo 172. O motivo pelo qual os 2 acabaram nesse estado foi simples. A força de Sasuke e Naruto vinha progredindo de forma alternada. Quando se formaram, Sasuke era mais forte que Naruto. Mas assim que Naruto dominou os clones das sombras e aprendeu a usá-los corretamente, suas forças se igualaram. É claro que isso não levava em consideração a influência da Kyuubi. Quando ambos dominaram seus respectivos trunfos, Rasengan e Chidori, Sasuke deixou de ser páreo para Naruto. Sasuke só conseguia usar o Chidori 3 ou 4 vezes em uma batalha com força total, enquanto Naruto podia lançar Rasengan após Rasengan como se fossem ataques básicos. Com sua enorme resistência, ele poderia desgastar Sasuke. Assim, nos últimos combates, Naruto vinha reprimindo Sasuke, levando-o ao limite emocional. Hoje, Naruto, que sempre estivera um passo atrás, quebrou completamente as defesas mentais de Sasuke. Em sua frustração e fúria, Sasuke despertou o Sharingan de 3 Tomoe. Com a ativação do Sharingan de 3 Tomoe, seu chakra aumentou drasticamente.
Sem depender do poder da Kyuubi, Naruto não era mais páreo para ele. Mas talvez para extravasar sua frustração acumulada, Sasuke deu tudo de si. Seus ataques foram especialmente intensos hoje, levando Naruto ao ponto de liberar novamente seu manto da besta com cauda. Shizui manteve-se imparcial o tempo todo. Ele esperou até que Naruto nocauteasse Sasuke, então suprimiu o chakra da Kyuubi antes de enviar ambos para o hospital. Enquanto Sasuke relatava tudo, Shizui apareceu silenciosamente na enfermaria. Eu vejo. Após Sasuke terminar de explicar, Yami confirmou novamente com um tom monótono. Sim. Shizui assentiu com a cabeça, sem expressão. Nada foi exagerado ou alterado. Pá. Yami deu um tapa na cabeça de Sasuke, quase o fazendo desmaiar novamente. Ele não se importou. Recostando-se na cadeira, Yami zombou. Muito bem, então você já cresceu o suficiente para começar brigas com o Naruto. Sasuke, eu nunca me opus à sua vingança contra o Uchiha Itachi. Eu lhe ofereci condições favoráveis, não ofereci? Mas o que exatamente Naruto fez para provocar sua hostilidade? Você é igualzinho ao Uchiha Itachi nesse aspecto. Perturbado da cabeça, arrastando pessoas inocentes para os seus problemas. Shizui baixou a cabeça, envergonhado, atrás de Yami, enquanto o rosto de Sasuke ficou vermelho, embora não por causa do seu Sharingan. Eu não sou como ele. Não há nada em comum entre mim e o Uchiha Itachi. Então me diga, por que você tem inveja do Naruto? Com as coisas chegando a esse ponto, Sasuke não quis mais se conter. Ele finalmente disse a verdade que vinha reprimindo. Eu simplesmente não consigo aceitar isso. Toda vez que acho que superei o Naruto, ele sempre me alcança e até me ultrapassa. Minha linhagem é claramente mais forte que a dele, mas ele fica cada vez mais forte simplesmente por confiar no monstro que existe dentro dele. Se eu não consigo nem derrotar Naruto completamente, como vou conseguir matar o Uchiha Itachi? Idiota. Yami deu um veredicto frio. O fato de você ser capaz ou não de derrotar Naruto não tem nada a ver com matar o Uchiha Itachi. A inveja só prova a sua incompetência. Se você realmente acha que a Kyuubi é o que dá vantagem ao Naruto, eu posso selar as 5 caudas no seu corpo. Ao ouvir isso, Sasuke ficou tentado por um segundo, mas no fim, balançou a cabeça negativamente. Yami-sensei, o poder Uchiha é definitivamente mais forte que o da Kyuubi. Estalo. Outro tapa atingiu sua cabeça. Você sabe disso, e mesmo assim ainda tem inveja do Naruto? Se você não é forte o suficiente, treine mais. Se eu descobrir que você está emburrado de novo, vou te mandar direto para o Uchiha Itachi. Assim que ele te matar, eu mesmo vou matá-lo. Shizui inspirou profundamente. Isso foi cruel. Sasuke não conseguiria sua vingança, e Itachi acabaria matando seu próprio irmão mais novo. Os dois irmãos jamais teriam paz. E como previsto, após ouvir isso, o rosto de Sasuke empalideceu e ele prometeu rapidamente se comportar dali em diante. Yami acenou com a mão, dispensando. Tudo bem. Vou julgá-lo por suas ações, não por suas palavras. Shizui, fique de olho nele. Estou saindo. Sasuke ficou ansioso. Sensei, você me prometeu. Você disse que se eu conseguisse derrotar Yuichi, você me contaria mais sobre os sobreviventes. Yami refletiu sobre isso. A força de Sasuke já era próxima à de Yuichi, e agora, com o Sharingan de 3 Tomoe, ele certamente venceria com um pouco mais de treinamento. Ao se lembrar de uma carta de alguns dias atrás, uma ideia surgiu na mente de Yami. Amanhã de manhã, encontre-me no antigo campo de treinamento. Vou levá-lo de volta às suas raízes. Shizui, você também vem. Se quiser saber mais, terá que passar no meu teste final. Embora Yami tivesse contado a Sasuke apenas que Yuichi era um Uchiha, Shizui vinha ajudando Naruto com o controle das bestas com cauda ultimamente. Então era impossível manter sua identidade em segredo por mais tempo. Podemos trazer os dois. Após dizer isso, Yami saiu, deixando Shizui e Sasuke confusos. De volta às nossas raízes? Na manhã seguinte, sem saber ao certo o que manhã significava para Yami, Shizui e Sasuke chegaram ao campo de treinamento habitual do time 7 às 8 horas. Foi somente às 10 da manhã que Yami finalmente apareceu, acompanhado de Ikari, que estava com o uniforme completo da Anbu. Shizui a reconheceu imediatamente. Ela havia formado a formação dos 4 Yang vermelhos com ele durante a última missão. Sasuke também a encarou, pensando no que Yami disse ontem sobre retornar às raízes. Será que ela também era uma delas? Uma anciã do clã Uchiha? Ikari, tire sua máscara. Ao comando de Yami, Ikari removeu lentamente sua máscara. Os olhos de Sasuke se arregalaram em choque e até mesmo Shizui, embora mascarado, reagiu visivelmente. Aquele penteado, aquele rosto. Se ela não for Uchiha, ele comeria a própria bandana. Uchiha. Ikari. Sasuke estava completamente confuso. Por que aquela mulher se parecia tanto com ele? Yami sorriu e casualmente passou um braço em volta da cintura de Ikari, apresentando-a em seguida. Ela é sua ancestral, Uchiha Ikari. Sasuke, você deve chamá-la de esposa do sensei. Yami-sensei. Sasuke engoliu em seco e franziu a testa. Ela parece ter mais ou menos a mesma idade que você? Minha culpa. Yami baixou a cabeça, fingindo culpa. Eu esqueci. Você tinha apenas 6 anos quando o massacre aconteceu, e a maioria dos pergaminhos do clã foi destruída. Você não é diferente de um desistente. O olho de Sasuke tremeu violentamente. Ele não ousou refutar o sarcasmo. Shizui nos registros do clã Uchiha, Ikari também é conhecido por outro nome, Uchiha Nanashi. Como aluno exemplar, Shizui havia lido a maior parte dos registros do clã. Levou um instante, mas ele se lembrou do nome de sua memória profunda. Uchiha Nanashi, uma arma lendária, técnicas de transplante de olhos. A voz de Shizui mudou. Yami-sama está brincando. Isso foi há centenas de anos. Eu resgatei a Ikari de seu selo há alguns anos. Por que eu mentiria?
No momento exato, Ikari revelou seu Mangekyou Sharingan. O imenso poder de sua pupila, mesmo contido, pressionou Sasuke intensamente. Baque. Shizui ajoelhou-se. Vendo que Sasuke ainda estava paralisado, puxou-o para baixo também e disse respeitosamente: Shizui do clã Uchiha, é uma honra. Sasuke se recuperou rapidamente do choque e fez o mesmo. Uchiha Sasuke, é uma honra conhecê-lo, ancestral Ikari. Não me chame de velho. Ikari franziu o nariz. Sasuke, de agora em diante, me chame de esposa do sensei. Eu gosto desse título. E você, Shizui, me chame de Ikari-sama. Levante-se. Sim. Nenhum dos dois ousou protestar. Eles se levantaram novamente. Yami prosseguiu. Sasuke, as habilidades Mangekyou de Ikari incluem Tsukuyomi e Amaterasu, ou melhor, uma forma avançada, controle das chamas. Mas o controle de chamas danifica os olhos dela. Não vou deixá-la usá-lo para treinar com você. No futuro, ela lançará Tsukuyomi em você uma vez a cada 3 dias. Se você conseguir neutralizar o Tsukuyomi perfeitamente, terá uma chance de derrotar o Uchiha Itachi. Sasuke concordou entusiasmado. Ele já havia sido derrotado 2 vezes por Tsukuyomi e não tinha como resistir. Obter a orientação de um ancestral valeu muito a pena. Yami-sensei, este era o teste que você mencionou? Perguntou Sasuke. Não. Yami balançou a cabeça. Você descobrirá em alguns dias. Ikari, vá em frente. O Tsukuyomi foi ativado e Sasuke, que mal havia se recuperado, desmaiou instantaneamente. A partir de então, Sasuke e Naruto praticamente trataram o hospital de Konoha como sua segunda casa. Um deles foi exposto repetidamente ao Tsukuyomi, o outro teve que suportar o chakra descontrolado da Kyuubi. Como ficariam sozinhos em casa de qualquer maneira, decidiram morar juntos no hospital. Pelo menos teriam companhia. Enquanto Naruto e Sasuke dividiam o quarto, Yami passava a maior parte do tempo na floresta Shikotsu, aprendendo suas artes sábias únicas. As artes sábias dos 3 lugares sagrados eram de fato diferentes. Cada espécie interpretava a energia natural à sua maneira. A caverna Ryushi focava no controle do mundo, conferindo qualidades semelhantes à vida a seres inorgânicos. A floresta Shikotsu, por outro lado, enfatizava a nutrição, aprimorando a atividade celular, aumentando a força, a velocidade e a capacidade regenerativa. Quanto ao Monte Myoboku, com base no entendimento de Yami e nas informações de Katsuyu, ele se especializava em artes sábias de estilo puramente combativo, maximizando o poder do ninjutsu. Yami preferia conversar com Katsuyu. Entre os 3 sábios, Katsuyu tinha a personalidade mais gentil e não interferia no desenvolvimento ninja como as antigas cobras ou sapos. E o mais importante, ela tinha uma voz bonita. Passaram-se 15 dias. Naruto e Sasuke finalmente tiveram um momento de folga. Eles viram um cartaz no mural de avisos e, sem nada melhor para fazer, decidiram assistir a um filme. Era a primeira vez de Naruto no cinema, e ele estava radiante. Mesmo depois do filme terminar, ele ainda estava absorto na história. O chakra das 7 cores é incrível. E ouvi da plateia que a heroína, Koyuki Kazahana, é na verdade uma princesa. Sasuke revirou os olhos. Idiota, isso tudo são efeitos especiais. Não existe chakra de 7 cores. Idiota. É claro que eu sei que são efeitos especiais. Enquanto discutiam, um Anbu apareceu e bloqueou o caminho deles. Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke. O Okage-sama convocou vocês imediatamente ao escritório. Naruto e Sasuke trocaram olhares, seus olhos brilhando. Era algo muito urgente? Haveria alguma missão à espera? 5 minutos depois, eles chegaram ao escritório do Okage. Neji? Por que você também está aqui? Ao ver Hyuga Neji parado em silêncio com as mãos abaixadas, Naruto ficou um pouco surpreso. Mas então sua atenção foi imediatamente desviada. Ele ficou boquiaberto ao ver a garota elegante conversando com Izumi. Vê você. Você é a princesa dos chakras das 7 cores. Koyuki Kazahana ficou surpresa com o título estranho. Então ela olhou para Yami com uma expressão estranha. Yami-sama, você certamente tem um olhar único para discípulos. Capítulo 173. Yami não se incomodou nem um pouco com as provocações de Koyuki. Em vez disso, ele sorriu e disse: não se deixe enganar pela maneira boba como Naruto age. Seus companheiros de equipe são confiáveis. Naruto, que estava coçando a cabeça enquanto ria, de repente congelou. Havia algo de errado naquela frase. Sasuke teve que cerrar os lábios com força para conter um sorriso de escárnio. Ele se contraiu com mais intensidade do que quando estava conjurando um Chidori. Ao ver a expressão atonita de Naruto, Koyuki não conseguiu conter o riso. Ela deu um passo à frente e se apresentou com um sorriso caloroso. Olá, eu sou Koyuki Kazahana, filha do Daimyo da Terra da Neve, e também. Seu lindo rosto ficou levemente vermelho. Eu também sou a noiva do Yami. Pode me chamar de esposa do sensei. Nani? Outra esposa de sensei? Naruto ficou chocado mais uma vez. Por que parecia que Yami tinha mais esposas do que clones das sombras? A expressão de Sasuke também se contraiu ligeiramente. Ao contrário de Naruto, seus pensamentos estavam focados em outro lugar. Ele não conseguia entender como Yami havia se tornado tão forte, visto que seu foco claramente não estava no treinamento. Se ele tivesse esse tipo de talento, o Uchiha Itachi já seria coisa do passado. Após uma breve rodada de apresentações, Yami foi direto ao ponto, explicando o principal motivo de ter chamado os 3 ali. Koyuki Kazahana havia se tornado uma grande estrela no mundo ninja. Seus filmes continuavam a ganhar popularidade, e ela aproveitava cada lançamento para promover a Terra da Neve. Gradualmente a Terra da Neve foi ganhando atenção e se tornando um ponto turístico popular para o inverno e para a prática de esqui. Dessa vez, Koyuki havia retornado ao continente principal para filmar outro filme, mas produtoras rivais, invejosas de seu sucesso, emitiram missões por meio de postos de recompensa e vilarejos ninja para sabotar as filmagens.
equipes. Algumas delas chegaram a mirar diretamente em Koyuki. Sua missão é garantir que o processo de filmagem transcorra sem problemas e proteger a equipe, disse Yami. Considerando a identidade de Koyuki como princesa, esta missão é classificada como nível A. Há 10 tarefas no total. Se a missão fosse proteger apenas Koyuki, teria sido de nível S. Mas com Yami presente não havia necessidade de a protegerem pessoalmente. Na verdade, essa era uma viagem de lua de mel para Yami e Koyuki, e ele havia convenientemente recrutado 3 ajudantes para torná-la mais divertida. Ao ouvir que se tratava de uma missão de nível A, Naruto ficou empolgado e gritou como se tivesse recebido uma injeção de energia. Não se preocupe, Yamini. Comigo, Uzumaki Naruto, a missão correrá sem problemas. Sasuke assentiu distraidamente. No entanto, o que Yami disse em seguida deixou Sasuke mais animado do que Naruto. Sasuke, esta missão é o seu teste final. Assim que a concluir, contarei tudo o que você quer saber. Yami-sensei, vou me preparar agora. Sasuke fez uma profunda reverência e saiu correndo do escritório. Naruto correu atrás dele. Koyuki olhou surpresa para a porta entreaberta. É só uma missão de rotina. Por que aqueles dois estão tão animados? Não se preocupe com isso, disse Izumi com um sorriso gentil. Yami e aqueles 2 alunos dele são únicos. Você vai se acostumar. Mas enquanto falava, um lampejo de pena brilhou em seus olhos. Sasuke pode estar radiante agora, mas quando souber a verdade, essa alegria se transformará em dor. Vamos para casa primeiro. Nossa casa está completamente diferente agora. Yami se esforçou muito para deixá-la assim. Após demonstrar silenciosamente um momento de compaixão por Sasuke, Izumi deixou de se importar com o destino alheio. Ela riu enquanto entrelaçava o braço com o de Koyuki, conversando com Yami enquanto as duas deixavam juntas o prédio do Hokage. Quanto a Yami, ele ainda tinha muito trabalho a terminar se quisesse aproveitar esta viagem. Logo em seguida, ele chamou Danzou e os outros figurões de Konoha da sala ao lado. Ao ouvirem que Yami planejava deixar a vila por pelo menos um mês para sair de férias, toda a sala ficou em silêncio. Ao analisar os mais de 60 anos de história de Konoha, nenhum Hokage jamais fez um pedido tão absurdo. Todos eles se dedicavam ao trabalho até a exaustão em suas mesas. Mas Yami delegou quase tudo assim que assumiu o cargo. Raramente passava mais de 2 horas por dia no escritório. E agora ele queria um mês de folga. Eles não estavam preocupados com a segurança dele. Depois do incidente em Iva, Yami havia se tornado um desastre ambulante em suas mentes. Seus inimigos é que precisavam se preocupar, mas mesmo assim, isso não seguiu o protocolo. Yami não se importava com o que eles pensavam. Ele olhou diretamente para Danzou. Velho, você sempre quis provar que é melhor que o terceiro Hokage, não é? Esta é a sua chance. Enquanto eu estiver fora, você ficará responsável por tudo. Eu te apoiarei mesmo que você queira começar uma guerra. Mas, Danzou franziu a testa prestes a falar quando Yami o interrompeu. Vamos lá, eu sou o Hokage. A visão de Danzou escureceu. Ele quase soltou um suspiro de frustração. Depois de respirar fundo várias vezes, finalmente se acalmou. Seu pirralho, não vou deixar você se arrepender disso. Os outros na sala mal conseguiam conter o riso. Apesar de suas peculiaridades, Yami havia melhorado muito o ambiente de liderança em Konoha. Todos se concentravam em suas próprias responsabilidades, sem se preocuparem constantemente com Danzou manipulando tudo nas sombras. Agora, eles colaboravam abertamente no escritório e trocavam opiniões. A falta de sigilo havia reduzido a desconfiança. Colocando o chapéu de Hokage na cabeça de Danzou, Yami saiu do escritório em um ritmo tranquilo para desfrutar de suas tão esperadas férias. Entretanto, Danzou, que finalmente se sentou na cadeira do Hokage, sentiu a imensa pressão recair sobre seus ombros. No passado, não importava o que ele fizesse nas sombras, Hiruzen o acobertava. Mas agora que ele estava oficialmente no comando, cada movimento importava, e ele já não tinha tanta certeza de si mesmo. Como algumas cenas precisavam ser filmadas em Konoha e arredores, a equipe de filmagem não partiu imediatamente. Eles esperaram até que todas essas cenas fossem concluídas antes de seguirem para a fronteira sudeste. Algumas cenas tiveram que ser filmadas à beira-mar, e o cenário nevado da Terra da Neve seria o último a ser filmado. Yami achou o processo de filmagem bastante interessante. Todos os dias, ele acompanhava Koyuki até o set e ajudava na escolha das locações. Embora Koyuki não possuísse talento ninja após anos de esforço, ela alcançou um nível de força próximo ao de um Chunin. Isso ajudou imensamente nas cenas de artes marciais, permitindo que ela atuasse sem dublê de corpo. Yami também viu os chamados ninjas de efeitos especiais. Suas técnicas de ninjutsu vistosas impressionavam, mas na verdade não tinham nenhuma letalidade. Por curiosidade, ele tentou interpretar um dos ninjas de efeitos especiais. Quando ele arrasou uma montanha inteira, o diretor chorou e implorou para que ele parasse. Se ele fizesse isso de novo, toda a tripulação fugiria. Depois disso, Yami parou a contragosto. Durante as filmagens na praia, a produtora rival finalmente agiu, enviando ninjas contratados para sabotar a produção. Graças ao Byakugan de Neji, eles foram vistos no instante em que agiram. Havia 5 inimigos, 3 Chunin e 2 Jounin. Neji eliminou os Chunin instantaneamente. Sasuke matou os 2 Jounin, embora tenha ficado ferido no processo. Ao ver Sasuke ferido, Naruto ficou furioso. 3 caudas emergiram de seu manto da besta com cauda, e ele despedaçou o último Jounin. Yami não interferiu, apenas interveio depois para curá-los. Assim que os 2 navios que transportavam a tripulação deixaram o porto, Yami deu algumas instruções particulares a Naruto e Sasuke. Apesar da vitória, ele estava furioso. Sasuke, seus olhos estão crescendo na sua testa? Você nem avaliou a condição do inimigo e ainda assim avançou como um idiota. Trocou ferimentos pela vitória. Para que serve o seu Sharingan de 3 Tomoe afinal? Você não percebeu que o chakra dele estava quase vazio? E você, Naruto? Por que está sorrindo?
Sério que você não consegue perceber o quanto o taijutsu do Sasuke está mais forte agora? Você tem dezenas de clones das sombras, mas entrou com seu corpo verdadeiro para testar o inimigo? Você não trouxe o cérebro de volta de Konoha? Vocês deveriam aprender com o Neji, atacar na hora certa, matar com um só golpe, espancar um Jounin até a morte e fazer isso de forma limpa. Não saiam por aí dizendo que são meus alunos se lutam desse jeito. Depois de repreendê-los, Yami os expulsou do navio aos pontapés. Como castigo, eles tinham que correr atrás do barco, a menos que estivessem dormindo. Andar sobre a água já não era difícil para Naruto e Sasuke, mas o desafio era manter essa habilidade por dias no mar e desviar de ondas gigantes repentinas. Naruto caiu várias vezes e precisou ser resgatado por Sasuke. Finalmente, após 7 dias exaustivos, eles chegaram à Terra da Neve. Os dois desabaram em alívio. Yami se espreguiçou ao descer do barco. Finalmente. Se não fosse por seu excelente físico e resistência, ele teria sido completamente exaurido por Koyuki. Sem nada mais para fazer no navio, os dois se trancavam no quarto diariamente para estudar a arte da vida. Era uma experiência harmoniosa, especialmente porque Koyuki, treinada em judô, conseguia executar todos os tipos de posições difíceis. Yami quase havia se esquecido de Konoha. O porto havia mudado drasticamente desde a última vez que ele estivera na Terra da Neve. O que antes era uma pequena vila se transformou em uma cidade. A cidade agora fervilhava de turistas. Diversas estações de esqui haviam sido inauguradas e a região estava se tornando um destino de inverno. Sem parar na cidade, a equipe de filmagem foi direto para uma estação de esqui previamente reservada para as cenas finais. Agora que estavam na Terra da Neve, território de Yami, os ninjas inimigos não tinham como interferir. As cenas restantes foram concluídas sem problemas. Poucos dias depois, as filmagens foram totalmente concluídas. Acompanhada por Koyuki e suas acompanhantes, Yami se despediu da tripulação e seguiu em direção à capital. Justo quando Sasuke começava a ficar ansioso, 3 indivíduos vestindo armaduras de chakra e máscaras da Anbu apareceram. Naruto e Neji se prepararam imediatamente para a batalha, mas Yami os impediu. Esses são para o Sasuke. Não tem nada a ver com você. Naruto olhou desconfiado para o trio. Yamini, você tem certeza? Eu acho que eles realmente querem matar o Sasuke. Ele já era ninja há tempo suficiente para perceber intenções assassinas claras e espírito de batalha. Não se preocupe. Eles não vão matá-lo. Yami sorriu e acenou para que eles voltassem. Os 3 ninjas mascarados se curvaram diante dele e, em seguida, avançaram simultaneamente em direção a Sasuke. Ao mesmo tempo, um brilho vermelho emanou de seus olhos. Sharingan. Sasuke ficou atônito, mas antes que pudesse reagir, shurikens começaram a voar de todas as direções. As 3 figuras mascaradas fizeram um selo de mão em uníssono. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Capítulo 174. Embora estivesse chocado com o súbito aparecimento de 3 pares de Sharingan, Sasuke sabia que se ficasse ali parado por mais tempo, seria espancado até a morte. Então se moveu imediatamente. Ele ativou o chakra liberação de relâmpago e desviou de 2 grandes bolas de fogo com movimentos rápidos. Enquanto se esquivava, lançou kunais e shurikens de suas mãos, desviando todos os projéteis que se aproximavam. Quanto à bola de fogo final, Sasuke não teve escolha a não ser enfrentá-la de frente. Liberação de água, barreira de água. A colisão entre a bola de fogo e a parede de água gerou uma enorme nuvem de névoa. O som de armas se chocando ecoou de dentro dela, e várias pessoas já estavam em combate corpo a corpo. Entre os 3 atacantes, um tinha 3 Tomoe em seu Sharingan, enquanto os outros 2 tinham 2 Tomoe. Sasuke os viu ativar o Sharingan bem na sua frente, ao contrário de Kakashi, que mantinha o seu sempre ativo. Então ele tinha certeza de que eram Uchihas de sangue puro. Por causa disso, ele hesitou um pouco no início da luta. Mas após quase ser cegado por uma kunai, Sasuke percebeu que não podia recuar. Seus movimentos se tornaram mais ferozes e agressivos. O clã Uchiha era favorecido por seus talentos. Após despertarem o Sharingan, sua capacidade de aprender ninjutsu e taijutsu melhorou drasticamente, tornando suas batalhas particularmente deslumbrantes. Yami aproveitou a oportunidade para ensinar uma lição a Naruto. Naruto, você entende agora? Uma simples vantagem numérica é, na verdade, inútil. Você não pode negligenciar o treinamento de taijutsu só porque dominou vários clones das sombras. Pelo contrário, você deveria se concentrar mais em taijutsu, pois todos os seus clones das sombras se beneficiarão disso. Entendo, Yamini. Naruto assentiu com seriedade, mas seu olhar nunca se desviou de Sasuke. Comparado ao deslumbrante taijutsu daqueles Uchiha, Naruto sentia que o seu próprio taijutsu parecia sem graça. Ele só podia contar com clones das sombras para lutar contra Sasuke. Naruto decidiu que treinaria muito taijutsu assim que retornassem à vila. No mínimo, ele não queria mais ser usado como brinquedo por Sasuke. Passaram-se 10 minutos. Sasuke estava ofegante, encarando o Uchiha com 3 Tomoe à sua frente. Os outros 2 já haviam sido derrotados e se retirado voluntariamente da luta. Embora este Uchiha de 3 Tomoe não fosse tão forte quanto o Yuichi, ele ainda era um Jounin excepcional. Sasuke ainda apresentava deficiências em força física. Seu chakra e resistência eram inferiores. O poder de observação e as técnicas de percepção pupilar que antes lhe davam uma vantagem absoluta foram neutralizados por seus olhos idênticos. Muito bem, já chega. Enquanto Sasuke calculava como explorar uma falha na defesa do oponente e encontrar uma chance de vencer, Yami se pronunciou. Número 5. Leve Sasuke para sua vila. Responda a todas as perguntas que ele fizer. Não esconda nada. Sim, Yami-sama. O Uchiha respondeu respeitosamente e então se virou para Sasuke. Siga-me. Depois disso, ele saiu com os outros 2. Sasuke seguiu em frente com o coração acelerado. Seus nomes são todos números.
Será possível que pelo menos 8 Uchihas tenham sobrevivido? Ao cair da noite, Sasuke seguiu o homem e finalmente chegou à vila que Yami havia mencionado. Dezenas de pessoas estavam reunidas na entrada da vila, e em frente a elas estava alguém familiar para Sasuke, Shan. Quando Sasuke apareceu, os aldeões atrás de Shan revelaram seus Sharingan escarlates. Muitos deles eram rostos que Sasuke reconhecia, especialmente os idosos. Vovó Sumi, tia. Sasuke ainda se lembrava de que, quando criança, adorava a sopa de feijão vermelho que ela preparava. O filho e a nora da vovó Sumi morreram no campo de batalha, e ele a visitava todos os anos durante o ano novo com o pai. Então, todo mundo aqui é Uchiha? Mas quando ele o chamou, nenhuma das mulheres respondeu. Elas apenas olharam para Sasuke com expressões complexas. Sasuke. Shizui removeu a máscara, revelando um rosto muito mais envelhecido do que 7 anos atrás. Já que Yami-sama nos permitiu contar tudo, não vou mais esconder nada. Shizui Nizan, graças a Itachi, Sasuke tinha fortes lembranças de Shizui. Ele até já havia sentido ciúmes dele antes, pensando que Shizui havia lhe tirado seu Nizan e o deixado ocupado demais para praticar arremesso de shuriken com ele. Então o misterioso Uchiha que o estava ensinando, era na verdade Shizui? Shizui Nizan, você não morreu? O que está acontecendo? Você salvou a todos? Shizui o corrigiu. Para ser preciso, foi Yami-sama quem me salvou primeiro e depois me ajudou a salvar os outros. O que realmente aconteceu naquela época? Por que Itachi fez aquilo? Por que todos não voltaram para Konoha, mas em vez disso viveram aqui sob pseudonimos? Sasuke disparou todas as suas perguntas de uma vez. Shizui olhou de relance para o outro Uchiha atrás dele. Vamos entrar na vila primeiro. Eu responderei a todas as suas perguntas. Sasuke reprimiu sua empolgação e seguiu Shizui para dentro da vila. Os olhares complexos dos aldeões o deixaram inquieto, e seu ódio por Itachi aumentou. Eles chegaram a uma casa modesta, de uma única família. Shizui preparou uma refeição simples e convidou Sasuke para comer com ele. Então ele começou a responder. Sasuke, se você quer entender tudo, primeiro precisa entender a relação entre a vila e o clã. Sasuke assentiu com a cabeça. Ele queria saber tudo. Quanto mais detalhado, melhor. Shizui prosseguiu. Desde que nosso ancestral Uchiha Madara e o primeiro Hokage Senju Hashirama fundaram Konoha, a posição do clã Uchiha sempre foi incômoda. Por quê? Sasuke perguntou, confuso. Os livros didáticos não diziam que Uchiha Madara e Hashirama eram amigos próximos? Mesmo que depois tenham seguido caminhos diferentes, alguém tão mente aberta quanto o primeiro não atacaria Uchiha, certo? Não foi o primeiro Hokage que teve Uchiha como alvo, mas sim todos os outros que vieram depois dele. Shizui balançou a cabeça, vendo a expressão atonita de Sasuke. Não havia nada que pudéssemos fazer. O clã Uchiha fez muitos inimigos durante o período Sengoku. A maioria dos ninjas que se juntaram a Konoha guardavam rancor contra o clã Uchiha. Até mesmo nossos antigos aliados, o clã Agoromo, foram dizimados. Em Konoha, o clã Uchiha era isolado e alvo de ressentimento por parte dos outros. E aquele que mais temia os Uchiha era o segundo Hokage, Tobirama. Antes da fundação da vila, Tobirama matou Uchiha Izuna, o irmão mais novo de Madara. Desde então, eles se tornaram inimigos mortais. Após assumir o cargo, Tobirama estabeleceu a força policial de Konoha e a entregou inteiramente ao clã Uchiha para administrar. Mas isso também cortou a comunicação entre os Uchiha e os outros clãs, formando uma facção isolada dentro da vila. Sasuke, pense bem. Quantos Uchiha se formaram na academia, e quantos deles formaram os esquadrões padrão de 3 homens e progrediram como ninjas regulares? Sasuke baixou a cabeça e refletiu cuidadosamente. Então percebeu que o que Shizui dissera era verdade. Naqueles tempos, os anciãos do clã treinavam a geração mais jovem. Com exceção de alguns que entraram voluntariamente na academia, a maioria permaneceu dentro do clã. Após crescerem, seguiram os passos de seus pais e ingressaram na polícia. Então, Konoha excluiu o clã Uchiha? Sasuke tocou no ponto crucial da questão. Shizui assentiu lentamente e tomou um gole de água. A aldeia excluiu o clã, e o clã também não tentou se integrar. Foi mútuo. Quando nenhum dos lados tenta se reconciliar, o conflito só se aprofunda, até que eventualmente explode em caos. O gatilho foi a rebelião da Kyuubi. O Mangekyou Sharingan tem o poder de controlar bestas com cauda, e quem libertou a Kyuubi foi um misterioso Uchiha. Essa foi a primeira vez que Sasuke ouviu um segredo assim, e ele perguntou chocado. Quem foi? Não sei, Shizui balançou a cabeça. Ele apareceu na noite do genocídio, se autodenominando Uchiha Madara. Mas posso confirmar que era um impostor. Então Itachi não agiu sozinho naquela noite? Sasuke perguntou rapidamente, com suas esperanças renovadas. Será possível? Mas Shizui rapidamente destruiu suas esperanças. A elite da força policial foi toda dizimada por aquele falso Madara. Seus pais e os outros civis foram mortos por Itachi. Foi durante esse período que obtive a permissão de Yami-sama para salvar secretamente alguns idosos, mulheres e crianças. Mesmo assim, Itachi percebeu. Felizmente, Yami-sama desviou sua atenção no momento crítico. Espere. Sasuke percebeu uma contradição. Você salvou pessoas secretamente? Já que você não estava morto, Yami também estava lá naquela noite, por que você não impediu Itachi? Sasuke percebeu que a verdade não era tão simples quanto ele pensava. Shizui não respondeu diretamente. Murmurou para si mesmo. Eu te disse, quem mais temia os Uchiha era o segundo Hokage. E o terceiro Hokage e Danzou herdaram essa vontade. Você sabe por que fui dado como morto? Foi porque revelei minha habilidade Mangekyou Kotoamatsukami, uma técnica que pode alterar a vontade de uma pessoa. Originalmente eu queria usá-lo para reescrever o testamento de Fugaku e dos anciãos, para impedir o golpe. Mas os chefões ficaram com medo. Danzou roubou um dos meus olhos. Confiei o outro a Itachi, na esperança de uma resolução pacífica. Mas,
O rosto de Sasuke empalideceu. Yami te salvou. Isso mesmo. Shizui admitiu francamente. Depois disso, fui selado por ele até a noite do genocídio. Naquele momento, o clã Uchiha já havia começado os preparativos para o golpe. Danzou deu a Itachi duas opções. As pupilas de Sasuke dilataram. Ele entendeu sem precisar que lhe dissessem nada. Shizui prosseguiu. Ou você se junta ao clã Uchiha e dá o golpe, ou extermina todo o clã e só você será poupado. Essas pessoas sobreviveram apenas porque Yami-sama me permitiu resgatá-las. Caso contrário, Sasuke, você teria sido o único sobrevivente. Bum! A mente de Sasuke explodiu e ficou em branco. Para mim, então Uchiha Itachi matou todos aqueles membros do clã, até mesmo seus próprios pais, só para sobreviver? Então, Uchiha Itachi era ao mesmo tempo seu inimigo e seu salvador. E Yami que o guiara o tempo todo, era ao mesmo tempo seu benfeitor e descendente de seu inimigo? Sasuke entrou em colapso total. Ele não conseguia mais distinguir o certo do errado, nem quem estava realmente do seu lado. Naquele instante, os três Tomoe em seus olhos apareceram silenciosamente e começaram a girar rapidamente. Shizui observava Sasuke surpreso, prendendo a respiração com medo de perturbar seu estado. Mas, para sua decepção, os três Tomoe não evoluíram para uma nova forma. Sasuke revirou os olhos e desmaiou. Capítulo 175. Sasuke teve um sonho muito longo. No sonho, ambos os pais dele estavam vivos. O clã Uchiha não era um clã antigo milenar, mas apenas uma família comum. Eram só eles. Eles viviam felizes juntos como uma família, incluindo Uchiha Itachi. Itachi era um irmão mais velho exemplar que ensinou seu irmão mais novo com todo o coração. Após se formarem, os dois partiram em missões juntos. Durante uma missão, eles sofreram uma emboscada. Itachi sozinho bloqueou todos os inimigos, depois se virou e disse a ele: "Perdoe-me, Sasuke. Esta é a última vez." O sonho terminou abruptamente. Sasuke abriu os olhos de repente. A luz solar intensa o obrigou a semicerrá-los instintivamente. Depois de um longo tempo, ele se lembrou do que Shizui lhe havia dito na noite anterior. Ficou sentado na cama atordoado por um tempo, depois saiu andando como um zumbi. Nos arredores da vila, em um campo aberto, mais de uma dúzia de Uchihas estavam treinando. "Você está acordado." Shizui apareceu atrás de Sasuke. "Yami-sama está aqui. Ele quer te ver." Ao ouvir isso, Sasuke hesitou por um momento, mas mesmo assim seguiu Shizui até o pátio vizinho e entrou na casa. Lá dentro, Yami tomava chá tranquilamente. Quando Sasuke entrou, uma notificação do sistema soou. O vínculo complexo entre o anfitrião e Uchiha Sasuke atingiu o terceiro estágio. Recompensa obtida. Chakra de Indra. Ponto. Os cantos da boca do menino se curvaram ligeiramente. Isso mesmo. É extremamente difícil atingir o terceiro estágio com emoções puramente positivas ou negativas. Somente nessas situações complexas e intrincadas, onde amor e ódio coexistem, é que a ressonância emocional se forma com mais facilidade. Ele descobriu isso ao contar a Naruto sobre o quarto Hokage. O amor e o ódio de Naruto pelo quarto Hokage tinham origem nele. Portanto, o sistema atribuiu esse vínculo emocional a Yami. Caso contrário, obter o chakra de Ashura teria exigido muito mais esforço. Assim que entrou no quarto, Sasuke não disse nada. Shizui saiu, deixando o espaço a sós com ele. Yami terminou sua xícara de chá e apontou para o assento à sua frente. Shizui deveria ter lhe contado tudo ontem. Se algo não estiver claro, fique à vontade para perguntar. A conversa de hoje determinará o futuro de Sasuke. Se ele se deixasse levar pelo ódio como na linha do tempo original e desejasse apenas vingança contra Konoha, Yami teria que lidar com ele pessoalmente. Mas Yami achava esse cenário improvável. Sasuke parecia impulsivo, mas sempre teve clareza sobre o que queria. Ele era muito diferente de Naruto, que frequentemente agia por impulso. Houve um longo silêncio. Sasuke ficou parado e perguntou com a voz rouca: "Shin, Yami-sensei, qual é o seu propósito em salvar esses Uchiha, tornar-se meu professor e me ajudar a ficar mais forte sem esconder nada?" Inicialmente, ele queria chamá-lo diretamente pelo nome, mas quando viu Yami semicerrar os olhos, Sasuke se corrigiu. Yami pousou a xícara de chá e respondeu calmamente: "Propósito? Não é óbvio. Dos 42 Uchiha que salvei, 8 já despertaram o Sharingan de 3 Tomoe. Shizui agora trabalha para mim de todo o coração. De onde você acha que vieram todos aqueles membros de elite da minha Anbu? Essa é a minha recompensa. Quanto ao motivo de eu ter te treinado, é simples. Seu potencial supera o deles. Assim como Naruto, você pode se tornar meu braço direito. Ah, e ainda tenho a oportunidade de presenciar uma bela cena de irmãos se matando." Ao ouvir essas palavras, a fúria reprimida de Sasuke explodiu. Ele rugiu: "Danzou matou meus pais. Matou tantos do meu clã. Acha que vou trabalhar para você? Pode sonhar. Mesmo que você me mate, eu não farei nada por você. Não seja tão inflexível." Yami balançou a cabeça levemente. Levantou-se, deu um tapinha no ombro de Sasuke e apontou para a janela. De lá, era possível ver o Uchiha treinando diligentemente. "Olhe para as pessoas que vivem aqui. Quem entre elas não sente mais ódio do que você? Sem mim e Shizui, elas teriam morrido sob a mesma espada que matou seus pais. Mas Yuichi e os outros são agora as lâminas mais afiadas sob meu comando, e nenhum deles nutre ódio por mim. Por que eles não me odeiam? Por que eles não odeiam meu avô? Porque eles entendem que as razões por trás de tudo são muito complexas. Existem causas históricas, decisões dos superiores e até mesmo falhas dentro do próprio clã. Somente me seguindo o clã Uchiha poderá ressurgir das cinzas e se fortalecer no mundo ninja. Quanto ao meu avô, ele simplesmente se tornou o bode expiatório do terceiro Hokage. O terceiro Hokage sempre afirmava que resolveria o problema Uchiha pacificamente.
Mas na verdade ele nunca tomou nenhuma atitude, porque sabia que o velho agiria mais rápido do que ele. E quanto a Itachi? Mesmo que meu avô não o tivesse abordado, você acha que ele não teria tomado a iniciativa de procurá-lo ou ao terceiro Hokage? O resultado já estava predeterminado. Chame isso de destino ou do curso dos acontecimentos. Ou o clã Uchiha iniciou uma rebelião e foi aniquilado após causar danos massivos a Konoha, ou Itachi sacrificou todos para te salvar. Foi por isso que me tornei Hokage, para corrigir esse sistema ninja distorcido e impedir que essas tragédias se repitam. Assim que Yami terminou, Sasuke manteve a cabeça baixa. Sua expressão era indecifrável. Você deve ficar aqui e pensar bem nos próximos dias. Assim que tiver se decidido, venha me encontrar na Terra do Fogo. Dito isso, Yami empurrou a porta e saiu. Agora que havia obtido o chakra de Indra, não havia mais necessidade de lutar com Sasuke. Se Sasuke viveria ou morreria, a escolha era dele. Após retornar à capital do País da Neve, ele primeiro almoçou com Koyuki. Em seguida, Yami dirigiu-se a uma sala secreta para receber a recompensa. O chakra puro de Indra fundiu-se ao seu corpo e assimilou completamente o chakra de Ashura. O próprio chakra de Yami, agora inteiramente seu, começou a agitar-se inquieto. Era como uma mulher faminta e insatisfeita por anos, que de repente encontra um parceiro perfeito. Ela ansiava por se fundir com o chakra de Indra. E o chakra de Indra não ofereceu a menor resistência, abrindo-se completamente e cooperando com o chakra de Yami para se fundirem. Eles se encaixaram perfeitamente, criando uma conexão instantânea, como se tivessem se apaixonado à primeira vista. Yami sentiu uma dor crescente nos olhos. Um novo poder pupilar estava nascendo. Este era o lendário olho do sábio dos 6 caminhos, o Rinnegan. A única ligação entre o Rinnegan e o Sharingan era que ambos se originavam da mesma linhagem. Mas, tirando isso, eram completamente diferentes. Em termos de potência e função, eram duas técnicas oculares totalmente distintas. Não é correto afirmar que o Rinnegan evoluiu do Sharingan. Só existe uma maneira de despertar o Rinnegan, obtendo os chakras de Indra e Ashura e fundindo-os para vislumbrar o poder do sábio. No entanto, como uma semente recém-plantada, ela não se transformaria imediatamente em uma árvore imponente. Levaria tempo para brotar. Para acelerar esse processo, ele deve ser nutrido com grandes quantidades de energia vital que contenham os chakras. Felizmente, Yami não tinha falta de chakra nem de vitalidade, então o processo de despertar dos olhos seria bastante encurtado. Uchiha Madara passou décadas cultivando o Rinnegan. Muitos fatores contribuíram para o atraso. Após lutar contra Hashirama, ele ficou gravemente ferido e obteve apenas uma pequena porção de células de Hashirama. No fim, ele teve que arriscar a própria vida para despertá-lo. Mas o objetivo de Yami não era apenas o Rinnegan padrão, mas o Magatama Rinnegan da Árvore Divina, combinando perfeitamente os poderes de ambos os olhos e eliminando a necessidade de alternar entre eles durante o uso. Após garantir que tudo estava estável ao longo do dia, Yami saiu da sala secreta, apenas para ser chamado por Naruto. Yami contou tudo a Naruto sobre o clã Uchiha e Sasuke, deixando Naruto atônito. O irmão de Sasuke, na verdade, fez tudo aquilo para protegê-lo. Mas aqueles eram os pais dele. Mesmo entendendo o raciocínio, Naruto disse que não conseguia aceitá-lo. Irmãozinho ou não, pais sempre foram pais. Ao mesmo tempo, sua compreensão da escuridão nos mais altos escalões de Konoha se aprofundou. Yamini, o que exatamente é uma vila? Perguntou Naruto, confuso. Seu pai sacrificou a própria vida para proteger a vila e transformou o próprio filho em um Jinchuriki odiado por todos. Uchiha Itachi matou até mesmo seus pais para proteger a vila. Eu também não tenho a resposta. Yami balançou a cabeça. Minha vida tem sido tranquila. Nunca precisei fazer uma escolha difícil para proteger um lado em detrimento do outro. A boca de Naruto se contraiu. Que coisa narcisista de se dizer. Nossa, ele estava com ciúmes. Então, você precisa se esforçar para ficar mais forte. Quanto mais forte você for, mais crises você será capaz de resolver. Yami acariciou a cabeça de Naruto. Vá ver como Sasuke está. Ele está enfrentando a decisão mais importante da vida dele agora. Naruto entendeu. Se as coisas dessem errado, Sasuke poderia trair a vila. Não, mas provavelmente ele seria derrotado pelo mestre deles. Então, Naruto imediatamente perguntou a localização da Vila Ninja da Neve e saiu correndo. A natureza normalmente equilibrada de Sasuke, combinada com o jutsu da lábia de Naruto, só perdia para o Kotoamatsukami. Yami sentiu que já tinha feito tudo o que podia, então deixou para lá e aproveitou sua lua de mel com Koyuki Kazahana. Por outro lado, Sasuke havia visitado todas as casas da Vila da Neve. Alguns o amaldiçoaram. Outros o encararam com frieza. Poucos demonstraram compaixão e ofereceram palavras de conforto. Mas nenhum deles expressou qualquer insatisfação com Yami. A mais velha, a vovó Sumi, olhou para Sasuke e disse sinceramente, Sasuke, as mágoas do passado são muito complicadas para explicar. Há muitas razões pelas quais o clã Uchiha acabou assim. Não se pode ficar preso ao passado. É preciso olhar para o futuro. Para onde irá o clã Uchiha a partir de agora? Se você romper os laços com Yami-sama, o que acontecerá conosco, os sobreviventes? Como filho do chefe do clã, você um dia se tornará o líder do clã Uchiha. Não deixe que o ódio turve seu julgamento. Acredito que você não seja tão indeciso quanto Fugaku. Você nos dará um bom futuro, não é? Para viver até os 70 anos, a vovó Sumi era realmente lúcida e experiente. Ela percebeu que Yami valorizava Sasuke. Essas palavras, embora parcialmente sinceras, também tinham o objetivo de ajudar Yami a alcançar sua meta. De fato, após ouvir isso, Sasuke sentiu um peso nos ombros e o ódio em seu coração diminuiu um pouco. Sasuke! Sasuke! Nesse instante, a voz de Naruto veio de fora. Assim que Sasuke saiu, Naruto o avistou e correu até ele. Por que você está aqui? Perguntou Sasuke friamente.
Naruto abriu a boca, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Quando Sasuke estava prestes a se virar e sair impacientemente, ele finalmente falou. Sasuke, o quarto Hokage, é meu pai. Sasuke se virou chocado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Uma noite se passou, e ninguém sabe sobre o que Sasuke e Naruto conversaram naquela noite. Ao amanhecer, os dois retornaram juntos à capital da Terra da Neve e se encontraram com Yami. Você já pensou bem nisso? Yami olhou para Sasuke e perguntou. Yami-sensei, Konoha aceitará os Uchiha novamente? Sasuke parecia ter amadurecido da noite para o dia, perguntando com uma voz grave. Não estou falando de viver como Yuichi, onde até o nome precisa ser mudado, mas de ser tratado como os outros ninjas como antes. Claro. Yami não hesitou e respondeu firmemente. O motivo de eu ter mantido todos escondidos até agora foi justamente para surpreender Uchiha Itachi. O status que o clã Uchiha alcançará em Konoha daqui para frente dependerá do seu próprio desempenho. E se eu quiser me tornar Hokage? O que? Naruto olhou para Sasuke em choque, sentindo-se completamente traído. Não foi isso que você disse ontem à noite, Sasuke. Sasuke o ignorou e continuou olhando para Yami. A vila deve um Hokage ao clã Uchiha. Aquela era a antiga aldeia. Dessa vez Yami foi mais sutil. No futuro, Konoha unificará o mundo ninja. Mesmo que ainda se chame Konoha, sua essência terá mudado. Seu futuro em Konoha dependerá de sua força e contribuições. Unificar o mundo ninja. As pupilas de Sasuke dilataram, visivelmente atordoado. Esse foi exatamente o pensamento que lhe ocorreu na noite passada. Um pensamento que ele nem sequer compartilhou com Naruto. Ele acreditava que Yami estava certo. A queda do clã Uchiha também foi uma falha do sistema de vilas ninja. Então ele queria eliminar todas as aldeias existentes e criar um sistema político melhor para evitar que tais tragédias voltassem a acontecer. Ele não esperava que Yami compartilhasse dessa visão. Sasuke ficou sem palavras e caiu de joelhos diante de Yami. Yami-sensei, obrigado. Você ainda pretende se vingar de Uchiha Itachi? Perguntou Yami, curioso. Se Sasuke tivesse mudado de ideia, ele precisaria reformular toda a trama dos irmãos se matando. Shizui assumiria o papel do irmão mais velho e Itachi o do mais novo. Eu vou matá-lo. Sasuke respondeu calmamente. Independentemente do motivo, Itachi matou meu pai e minha mãe. Como filho deles, devo matá-lo. Ele também matou muitos Uchihas. Como futuro líder do clã Uchiha, devo assumir a responsabilidade. Então, Uchiha Itachi deve morrer, e deve ser pelas minhas mãos. Isso também seria uma forma de libertação para ele. E quanto ao meu pai? Sasuke ficou em silêncio. Naruto olhou para ele nervosamente, preocupado que Sasuke dissesse algo imprudente e irritasse Yami. Depois que eu matar Uchiha Itachi, eu te desafiarei. Se eu vencer, matarei Danzou. Se eu perder, você pode me matar. Mas por favor, não envolva o resto do clã Uchiha. Yami-sensei, você não é como aquele malvado Senju Tobirama que temia as ameaças dos fracos, certo? Sasuke decidiu ser honesto, terminando sua declaração com um toque de provocação. Yami deu uma risadinha. Finalmente você está sendo honesto. Só isso já faz valer a pena todo esse último ano de treinamento. Se você me dissesse que se livrou completamente do seu ódio, eu ficaria decepcionado. Então, você concorda? Sasuke ergueu o olhar e encontrou de Yami. Por que não aceitaria? Yami apoiou o queixo na mão, parecendo divertido. Não só aceitarei, como continuarei a treiná-lo. Você pode me desafiar quando quiser. Se vencer, poderá lidar comigo e com o velho como bem entender. Mas se você perder, não pense em nenhuma ideia mirabolante. Apenas faça seu trabalho direito. Você está falando sério? Perguntou Sasuke, surpreso. Ele não faria nada contra Yami, mas se tivesse a chance de matar Danzou, o faria com a mesma satisfação com que matou Itachi. Está fechado. Ei, e eu? Naruto interrompeu, ansioso. Yamini, não faça distinção entre vocês. Eu também quero ficar forte e me tornar Hokage. Volte e pratique sua técnica de pole dance do harém. Após expressar sua posição, Sasuke retornou à Terra da Neve para melhorar seu relacionamento com os membros de seu clã. Yami deixou um clone das sombras para ajudar Naruto a treinar sua transformação da natureza com o estilo vento, preparando-o para o Rasen Shuriken. Uma semana passou num instante. Sasuke retornou e após encontrar Yami, fez um pedido um tanto constrangedor. Yami-sensei, posso ficar na Terra da Neve por mais um tempinho? Era natural que ele quisesse passar mais tempo com os membros de seu clã depois de reencontrá-los, e Sasuke não esperava que Yami recusasse. Mas o pedido seguinte dele foi demais. Quero que Shizui fique e oriente meu treinamento. Sasuke claramente queria o melhor dos dois mundos, seu clã e um parceiro de treino. Depois de falar, ele olhou para Yami com expectativa. Yami pensou por um momento, depois balançou a cabeça, desapontando Sasuke. Shizui tem que vir comigo. Ele está fazendo todo o trabalho sujo na Ambu agora. Mas posso deixar um novo professor para você. Sasuke ficou momentaneamente desapontado, mas logo se animou. Todos os professores que Yami havia providenciado para ele eram excelentes, desde Yuichi no início, passando por Marubushi Kozuki, Kakashi e por fim, Shizui. Cada um deles era de alto nível em Konoha e lhe era extremamente benéfico. Venha comigo. Yami saiu do palácio e levou Sasuke até uma montanha coberta de neve nos arredores da cidade. Lá, ele formou um selo e usou a técnica de invocação. Para espanto de Sasuke, um caixão emergiu do chão. A porta do caixão rangeu ao abrir, e um homem de cabelos brancos, vestindo uma armadura da era Sengoku, saiu de dentro dele. Sasuke o reconheceu imediatamente. Seus olhos se encheram de ódio e seus punhos se fecharam com força. O segundo Hokage, Senju Tobirama. Olhando ao redor para a paisagem nevada, Senju Tobirama pareceu momentaneamente atordoado. O que acabou de acontecer? Yami, o que você está fazendo? Sasuke então percebeu os olhos de Tobirama. Isso era.
Reencarnação do mundo impuro? Após a destruição de Konoha, a técnica de reencarnação do mundo impuro tornou-se infame em todo o mundo ninja. Mas esta versão era diferente. Além de seus olhos sem vida, Tobirama quase não apresentava sinais de decomposição. Deixe sua pesquisa de lado por enquanto. Tenho uma tarefa mais importante para você. A expressão de Senju Tobirama tornou-se séria ao ouvir aquelas palavras. Então ele percebeu Sasuke parado atrás de Yami. Sua expressão mudou de séria para sombria. Essa cara me dá vontade de executar um golpe do deus voador do trovão assim que vejo. Sasuke também não demonstrou nenhuma cortesia a Tobirama. As pessoas que ele mais odiava agora eram Itachi, que cometeu os assassinatos, o falso Uchiha Madara, por trás da rebelião da Kyuubi, e Senju Tobirama. Se não fosse pelo precedente de Tobirama de atacar o clã Uchiha, as coisas nunca teriam chegado ao ponto de um golpe. Ele era a personificação de todo o mal. Garoto Uchiha, nascido para o mal. Que olhar é esse nos seus olhos? Senju Tobirama ficou cada vez mais irritado ao olhar para o rosto de Sasuke, seus dedos se contraindo involuntariamente. Bum! Uma imensa pressão desceu instantaneamente. Como herói da era Sengoku, o homem que construiu o sistema de Konoha e preencheu 80% do pergaminho dos selos, a aura de Tobirama não era brincadeira. Naquele momento, Sasuke sentiu que até o menor movimento poderia lhe custar a vida. Maldito Tobirama! Oprimir os fracos com poder. Chega! Vocês dois, parem de ficar me encarando e de me fazer perder tempo. Yami falou, quebrando a pressão de Tobirama. Em segundo lugar, quero que você seja o professor de Sasuke e o ajude a ficar mais forte. O que? Os dois olharam para Yami em uníssono, atônitos. Sasuke sentia que Yami queria matá-lo usando Tobirama. Estar perto dele era como pular em um fosso de lobos. Tobirama também não estava feliz. Por que Yami sempre lhe dava tarefas tão desconfortáveis? Não porque Sasuke, que se parecia com Uchiha Izuna, também parecia tão irritado. Uma decisão em particular deixou ambos os lados indignados. Típico do neto de Danzou, sempre tramando algo. Sensei, você se arrepende? Sasuke perguntou diretamente, com os olhos claramente indicando. Se você quer me matar, simplesmente faça. Não complique as coisas. Senju Tobirama zombou. Yami, não tenho nada a ensinar a um Uchiha. O rosto de Yami escureceu. Você tem algum problema com o meu arranjo? Sasuke, se você não vai matar o Itachi, então se mate logo e pare de me incomodar. E você, em segundo lugar, vai mesmo julgar alguém apenas pela aparência? Sim, admito que Sasuke pode se parecer com Izuna. Sua personalidade é arrogante e irritante como a daquele cara. E ele também tem um irmão irritante. A expressão de Senju Tobirama suavizou-se ligeiramente. Sasuke, por outro lado, parecia querer morrer. Diga logo. Eu imploro. Mas, Yami apontou para Sasuke. Ele não é Izuna. Ele é Uchiha Sasuke, e é meu aluno. Ele é um discípulo legítimo do Hokage. Então, qual o problema em ensiná-lo? Se você não o fizer, eu invocarei o próprio Uchiha Madara e o farei ensiná-lo. Não. A expressão de Tobirama mudou instantaneamente. Mesmo que fosse Izuna, ele preferiria ensiná-lo pessoalmente a ter que lidar com Madara novamente. Tudo bem. Eu ensino a criança. Tobirama cruzou os braços e bufou. Ele é só um Uchiha. Ninguém entende o Sharingan ou clã Uchiha melhor do que eu. Sasuke quase o repreendeu, mas ao ver o olhar de Yami, conteve-se. Ele não sabia que o que Tobirama disse era verdade. Às vezes, é o seu inimigo quem melhor o entende. Para lutar contra o clã Uchiha, Tobirama estudou o Sharingan mais do que quase qualquer outra pessoa. Além de Madara, ninguém o superou. Não o ensine apenas sobre o clã Uchiha. Ensine-o também as suas técnicas. Yami acrescentou, como o estilo das trevas. E o deus voador do trovão. Tem certeza? Tobirama franziu a testa. Deixar um Uchiha aprender o deus voador do trovão pode ser um grande problema. Sem mencionar que talento em ninjutsu espaço-temporal não é comum. Confio no meu julgamento. Yami olhou para Sasuke, que estava visivelmente chocado. Ele provavelmente tem talento para ninjutsu espaço-temporal. Aprender o deus voador do trovão não será um problema. Sua preocupação é desnecessária. Se Sasuke algum dia me trair, eu mesmo o matarei. Após obter o Rinnegan dos 6 Magatamas, Sasuke despertou o poder da mão celestial, comprovando seu talento em técnicas espaço-temporais. Yami não se preocupou com isso. Sasuke também acreditava plenamente na promessa anterior de Yami e suspirou internamente. Até mesmo o deus voador do trovão. Se Danzou não existisse, ele não precisaria se preocupar tanto. Vão vocês dois se conhecer melhor. Não vou incomodá-los mais. Após garantir a promessa de Tobirama, Yami desapareceu num instante. No topo do pico nevado, Senju Tobirama deu um sorriso malicioso. Izuna não, Sasuke, vamos ver do que você é feito. Capítulo 177. Yami não sabia como Sasuke estava, mas como ele havia concordado, Senju Tobirama não o mataria. De qualquer forma, ninguém iria morrer, então ele os deixou fazer o que quisessem. No primeiro dia, Sasuke foi carregado de volta inconsciente por Senju Tobirama. No segundo dia, aconteceu de novo. No terceiro dia, ele foi arrastado de volta. Foi somente no sexto dia que Sasuke retornou com ferimentos por todo o corpo. Sasuke, o que aconteceu com você? Naruto ficou chocado com a cena e correu rapidamente para perguntar. Não é nada. Só preciso dormir. Sasuke não tinha energia nem para discutir com Naruto. Respondeu fracamente e voltou para o seu quarto. Deitado na cama e ofegante, Sasuke ainda pensava nos ensinamentos de Senju Tobirama. Apesar de não gostar daquele velho fóssil Senju, Sasuke teve que admitir que Tobirama era o melhor professor que ele já havia conhecido. Seu conhecimento do Sharingan não era inferior ao de Uchiha Shizui, especialmente sua técnica das trevas, que naturalmente neutralizava todos os usuários do Sharingan abaixo do nível Mangekyou. Quando Shizui ensinava, ele se concentrava principalmente em como melhorar no combate.
como lidar com diversas situações e utilizava os treinos de combate mais simples e exercícios básicos. Mas Senju Tobirama era diferente. Ele dividia a batalha em disciplinas precisas, analisando e estudando a partir de múltiplas perspectivas. Sempre que Sasuke cometia um erro, Tobirama conseguia explicar claramente por que estava errado, qual era a abordagem correta e por que funcionava. Após várias rodadas desse tipo de análise, Sasuke percebeu que gradualmente conseguia acompanhar o raciocínio de Tobirama, e seu ritmo de melhoria aumentava rapidamente. Era isso que Yami queria dizer com um ninja científico. Foi aterrorizante. O Naruto também deveria participar? Esse pensamento passou pela mente de Sasuke, mas ele o afastou rapidamente. Não era porque ele temia que Naruto o superasse. O cérebro simples de Naruto não conseguia processar as teorias complexas que Tobirama ensinava. Aquele método de ensino simplesmente não era adequado para ele. Pensando nisso, Sasuke caiu num sono profundo, exausto. Num piscar de olhos, mais uma semana se passou, e Yami percebeu que suas férias haviam acabado. Era hora de deixar a Terra da Neve. Embora Koyuki estivesse relutante, o fato de tê-lo monopolizado por quase um mês já era um luxo, e ela o aceitou sensatamente. Na véspera da partida, após o treino, Senju Tobirama levou Sasuke para encontrá-lo. Por quanto tempo mais terei que continuar treinando esse garoto malvado? Pelo menos me dê um prazo, resmungou Tobirama. Yami não respondeu imediatamente, mas se virou para olhar para Sasuke. Sasuke ficou imerso em pensamentos profundos. Ao longo desses dias, ele havia experimentado os benefícios. Embora fosse xingado todos os dias e até mesmo toda a sua árvore genealógica fosse insultada, Tobirama não se conteve quando se tratava de ensinar. Em Konoha, pouquíssimas pessoas eram qualificadas para serem ensinadas diretamente pelo segundo Hokage. Até mesmo Hiruzen, Danzou e Mitokado Omura serviram apenas como seus guardas, não como verdadeiros discípulos. E o mais importante, apesar de ser frustrante levar bronca, Tobirama também não estava se divertindo. Por um lado, ele tinha que seguir as ordens de Yami e ensinar Sasuke com seriedade. Por outro lado, tinha que olhar constantemente para um rosto que o fazia lembrar de Izuna. Era uma verdadeira tortura. Ele deveria ser levado à força para a Vila Ninja da Neve e ver quantos Uchihas ainda estavam vivos. Isso o deixaria completamente sem palavras. De qualquer forma, Sasuke já havia sofrido o suficiente. Mais uma picada não faria diferença quando se está coberto de piolhos. Era melhor manter Tobirama por perto. Isso não só o ajudaria a crescer, como também incomodaria os outros. Com a decisão tomada, Sasuke olhou para o lugar de Naruto com um traço de relutância, depois se virou para Yami e disse: Sensei, eu quero ficar aqui mais um pouco. Um ano está bom? Yami não apresentou objeções, mas Tobirama explodiu imediatamente. Não. Como eu teria tempo para perder com o drama do seu pirralho? Yami, você não pode concordar com isso. Minha pesquisa está em um estágio crítico, e comparada a isso, essa criança não é nada. No fim, Yami ficou do lado de Sasuke. Ele não estava mentindo. Agora que seu talento para pesquisa científica havia sido aprimorado, seu trabalho com linhagens sanguíneas e células de Hashirama havia feito progressos significativos e logo seria implementado. O rosto de Tobirama empalideceu. Ele jamais imaginou que Yami desse tanto valor a Sasuke. Ter o antigo Hokage treinando uma única criança durante um ano inteiro, e ainda por cima um Uchiha. Ele realmente queria morrer. Ao vê-lo ficar em silêncio, Yami acrescentou: não se concentre apenas na sua pesquisa o tempo todo. O que importa é a sua própria força. Deus voador do trovão é uma técnica estranha, mas causa pouco dano. Seu ataque aquático é muito básico e fácil de contra-atacar. De qualquer forma, você não vai ficar ensinando Sasuke 24 horas por dia, 7 dias por semana. Use o resto do tempo para se aprimorar. Tobirama ficou pensativo. Mesmo que Yami tivesse acabado de apontar todos os seus defeitos, Tobirama não podia negá-los. Sempre que encontrava alguém além do escopo dos ninjas convencionais, como seu irmão mais velho ou Uchiha Madara, suas técnicas só podiam garantir a sobrevivência, não a vitória. Com um longo suspiro, Tobirama finalmente concordou. Ajudarei a treinar o Uchiha Sasuke, mas apenas até ele alcançar o nível Kage. Depois disso, acabou para mim. Mas tenho mais uma condição. Ele inclinou levemente o queixo, sinalizando para Sasuke se retirar. Assim que Sasuke se foi, Tobirama falou em voz baixa: Garoto, eu tenho trabalhado arduamente para você durante anos. Agora estou até treinando seus alunos, e nunca pedi nada em troca. Mas você precisa concordar com isso, ou eu entrarei em greve. O que é isso? Yami estava curioso. Apresse-se e derrote Tsunade. A neta era pouco confiável, então o avô teve que intervir. Não tenho mais nenhum pedido. Tsunade não é mais jovem, e embora vocês tenham idades diferentes, ainda são da mesma geração. A linhagem Senju precisa ser continuada por você. Yami entendeu imediatamente porque Tsunade parecerá tão desconfortável quando o viu o outro dia. Provavelmente, essas eram as palavras de Tobirama ecoando em sua mente. Tudo bem. Yami fingiu ponderar por um momento, depois concordou com um olhar ligeiramente envergonhado. Pelo bem de Konoha, darei a Tsunade um lar decente. Tobirama finalmente sorriu. No dia seguinte, Yami e o grupo dirigiram-se ao porto e embarcaram no navio para retornar ao continente principal. Antes de partir, Naruto enfiou sua carteira de sapo nas mãos de Sasuke, correu para o navio, ignorando os gritos de Sasuke, e pediu aos marinheiros que levantassem a âncora. Por que você deu dinheiro para o Sasuke? Perguntou Yami curioso. Naruto explicou com naturalidade. Sasuke tem muitos membros do clã para sustentar. Ele está com pouco dinheiro agora. Eu não preciso, então considere isso um empréstimo. O olhar de Yami tornou-se complexo. Esses dois, ou melhor, as reencarnações de Indra e Ashura, se um deles fosse uma garota, eles poderiam simplesmente ter se casado e evitado séculos de problemas para todos. Fazer bolinhos de massa e ter finais felizes teria sido muito mais fácil. Yami decidiu atiçar ainda mais as chamas. A aldeia terminou de calcular a herança de seus pais.
Você a receberá quando voltarmos. Sério? Que incrível! Naruto ficou radiante. Ele sabia que Sasuke planejava comprar um novo assentamento para o clã Uchiha dentro da vila, mas Sasuke não queria algo nos arredores da cidade, e isso custava muito caro. Com esse dinheiro, as coisas seriam muito mais fáceis. Naruto não sabia que o quarto Hokage era um verdadeiro especialista em missões. Ele completou 39 missões de nível S e centenas de missões de nível A. Somando-se a casa deles e a herança de Kushina de Uzumaki Mito, o total chegou a cerca de 300 milhões de ryu. Todo esse dinheiro havia sido usado por Hiruzen para reconstruir a vila após o ataque da Kyuubi, então, tecnicamente, não foi desviado. Yami olhou em direção à Terra do Fogo, e um traço de intenção assassina brilhou em seus olhos. Ele planejava pedir esse dinheiro ao clã Sarutobi. Se entregassem rapidamente, seriam considerados sensatos. Caso contrário, seria a desculpa perfeita para reprimir a punição. Tudo que Hiruzen consumiu ao longo dos anos sob o pretexto de sua posição. Ele iria cuspir tudo. Enquanto Yami e os outros navegavam pelo mar, Danzou chegou à capital do País do Fogo. Um novo daimyo havia assumido o trono, e o Hokage deveria prestar contas. Yami não tinha interesse no daimyo e não o visitou nenhuma vez desde que assumiu o cargo. Danzou aproveitou a oportunidade para ir em seu lugar e solicitar mais verbas para a aldeia. Com a compensação das outras duas grandes aldeias e a receita de futuras missões, a crise financeira de Konoha havia diminuído. Mas os grandes planos de Yami para a aldeia exigiam mais. Os fundos disponíveis não eram suficientes. Eles tinham que mirar nos cofres do daimyo. Dentro do palácio, o novo daimyo e 5 nobres importantes receberam Danzou. Ao ver Danzou em vez do Hokage, o daimyo ficou visivelmente descontente. Danzou, o Hokage não é seu neto? Por que foi você quem veio? Danzou já estava preparado e respondeu calmamente. O Hokage está perseguindo ninjas renegados de rank S da Akatsuki. Orochimaru é um deles. Esses inimigos são perigosos demais para serem enfrentados por qualquer um que não seja um Kage. Após ser usado como bode expiatório por anos, Danzou se tornou um mestre em desviar a culpa. Agora, com Akatsuki e Orochimaru por perto, tudo podia ser atribuído a eles. De fato, as expressões dos daimyos e nobres mudaram ao ouvirem o nome de Orochimaru. A invasão de Konoha deixou uma profunda impressão neles. O daimyo deixou de lado a questão do não comparecimento de Yami e simplesmente instou Danzou a eliminar essas ameaças rapidamente. Danzou aproveitou a oportunidade para fazer um pedido, dinheiro. Mas ele não pediu sem oferecer algo em troca. Ele propôs enviar 4 Jounin para proteger pessoalmente o daimyo. Naquele instante, um monge saiu das sombras, segurando um selo budista em uma das mãos. Ancião Danzou, proteger o daimyo tem sido a missão do Templo do Fogo por 1000 anos. Não precisa se preocupar com isso. Os olhos de Danzou se estreitaram. Ele reconheceu imediatamente o homem e zombou. O último daimyo foi assassinado sob sua responsabilidade pelos chamados 12 ninjas guardiões. Suspeito que o Templo do Fogo tenha sido infiltrado por nações inimigas. Eles foram simplesmente vítimas de um plano. Shiriku baixou a cabeça, um brilho feroz reluzindo em seus olhos, não direcionado a Danzou, mas aos ninjas que conspiravam contra eles. Danzou prosseguiu. Isso só prova que o Templo do Fogo é incompetente. Eu poderia enviar qualquer um e derrotar seus supostos 12 ninjas guardiões. Ancião Danzou, isso é arrogante. Então vamos testar. Danzou acenou com a cabeça para Uchiha Izumi, que avançou sem hesitar, desembainhando sua espada e apontando-a diretamente para Shiriku. Capítulo 178. Essa foi uma batalha sem suspense. Embora Shiriku tivesse dominado os segredos do Templo do Fogo, ele ainda não era páreo para Izumi, que possuía o Mangekyou Sharingan. As lanças de gelo de Yukiyami no Mikoto eram difíceis de defender, e Sukunai Kona anulava todos os ataques de longo alcance, além de encolher para evitar ser detectada completamente. Diante dos daimyo e nobres, Izumi espancou Shiriku até que seu rosto ficasse parecido com a cabeça de um porco, impedindo-os, assim, de suspeitar da verdadeira história do Templo do Fogo. No fim, o daimyo do País do Fogo quitou todos os pagamentos militares atrasados de uma só vez e ainda deu a Konoha mais 10 bilhões de ryu em troca das 4 equipes Chunin que haviam assumido o controle. 4 Jounin e 12 Chunin definitivamente não valiam tanto dinheiro, mas o daimyo também aproveitou a oportunidade para restabelecer as relações. Ele não era tolo. Percebeu que o novo Hokage não parecia ter qualquer afeição pela capital e presumiu que isso se devia aos fundos em atraso. O que ele não sabia era que, devendo dinheiro ou não, quando chegasse a hora, todos iriam para a Terra Pura para acompanhar o sábio dos 6 caminhos. O objetivo foi alcançado, e um raro sorriso surgiu no rosto geralmente austero de Danzou. Izumi, você se saiu bem desta vez. Após a partida deles, Danzou fez elogios. A princípio, ele não havia ficado satisfeito com essa nora, mas com o tempo percebeu que Izumi era verdadeiramente devotada a Yami, e sua insatisfação desapareceu. Danzou entendia o clã Uchiha e sua natureza altamente emotiva, então ele foi capaz de explorar a fraqueza de Itachi e usar Sasuke como moeda de troca. O que ele detestava era o tipo instável de Uchiha, não aqueles que pertenciam à família Shimura. Uchiha Izumi deu um sorriso tímido. Vovô, você está me lisonjeando. A força de Shiriku não era tão grande assim. Se fosse Pakura, ela teria dado conta dele facilmente. O discernimento de Yami é muito melhor que o meu. Até mesmo Danzou, que nunca fora de admitir a derrota, o elogiou. Da infância à idade adulta, Yami quase não cometeu erros de julgamento, enquanto Danzou cometeu muitos. Ele não podia deixar de reconhecer isso. Vamos embora.
Ainda há muita coisa para resolver na aldeia, e não sei quando aquele garoto vai parar de aprontar. Entretanto, Yami e seus companheiros haviam retornado a Konoha. Ao avistar os portões familiares da vila, o rosto de Naruto se iluminou com um largo sorriso. Embora Sasuke não tivesse voltado com ele, a situação era diferente da linha do tempo original, onde Sasuke desertou. Desta vez, Sasuke tinha permissão oficial para estudar no exterior, então Naruto naturalmente não se sentiu triste. Ele simplesmente se sentiu um pouco relutante. O mais importante era que Yami havia prometido que ao retornar, ele poderia conhecer o quarto Hokage. Embora Naruto não soubesse qual método seria usado, ele nunca duvidou de nada que Yami lhe prometeu. Yami dirigiu-se diretamente para o prédio do Hokage, não para trabalhar, mas para verificar o progresso de sua pedra Hokage. Tornar-se Hokage significava ter sua própria pedra Hokage. Embora Yami se opusesse pessoalmente à ideia de adoração pessoal, se fosse uma adoração dirigida a si mesmo, ele poderia aceitá-la. Assim, após assumir o cargo, a coisa que mais lhe importava era a construção de sua pedra Hokage. Ele não apenas contratou artesãos habilidosos de Konoha, mas também trouxe artesãos de outras nações para acelerar o processo. Ele não só queria construí-lo, como queria que fosse construído mais rápido e maior. Já haviam se passado alguns meses desde que ele se tornara Hokage, e até então, apenas o esboço inicial havia se formado. Mas era claramente 2 círculos maiores do que as 4 estátuas de Hokage anteriores. Que pena! Ele não pôde derrubar as estátuas dos Hokages anteriores para reivindicar metade da montanha para si. Mas no futuro, ele poderia construir um em cada vila escondida, permitindo que ninjas de outras nações testemunhassem a verdadeira vontade do fogo. Naruto seguia Yami, olhando com inveja para a estátua. De repente, ele notou algo e disse com um toque de insatisfação: Yamine, por que sua cabeça é tão grande? Vai ter espaço para mim no futuro? Bang! Yami lhe deu um tapa sem hesitar. Você está sonhando em ser Hokage antes mesmo de derrotar Sasuke. Então, como se tivesse se lembrado de algo, Yami beliscou a orelha de Naruto e avisou: se você jogar tinta na minha estátua, vou te obrigar a usar a técnica sexy para atrair clientes em uma zona de prostituição. Entendeu? Naruto teve a audácia de vandalizar a pedra Hokage de seu próprio pai, então ele precisava ser extremamente cauteloso. Naruto coçou a cabeça sem jeito e disse: sou adulto agora. Não faria mais uma coisa tão infantil. Ha! Uma gargalhada ecoou quando Anko pousou ao lado de Yami, passando casualmente um braço pelo ombro do garoto. Você já está se achando o máximo logo depois de voltar para a vila. E seus alunos não são muito melhores. Já estão disputando o cargo de Hokage. Deve ser influência sua, hein? Yami sorriu. Ele nem sequer tinha acertado as contas com Anko por ela ter revelado seu passado obscuro para Naruto, e agora ela parecia bem na porta dele. Ele acenou com a mão. Naruto, vá para casa primeiro. Eu vou te encontrar esta noite. Ok. Naruto respondeu e saiu. Yami teletransportou Anko instantaneamente de volta para o quarto principal enorme em casa. O rosto de Anko ficou levemente vermelho enquanto ela começava a tirar seu equipamento. Por que tanta pressa? A boca de Yami se contraiu. Você não vê quem está vindo correndo para cá? Ele estendeu a mão para impedir as ações de Anko e olhou para o pescoço dela. Vamos deixar a conversa para depois. Precisamos tratar de algo mais importante. Anko instintivamente cobriu a marca no pescoço, um pouco envergonhada. Por que você está olhando para isso? Yami estendeu a mão e tocou seu pescoço. Uma grande formação de selo surgiu em círculo ao redor dele. Terminei completamente de estudar o selo amaldiçoado. É hora de removê-lo. Tão cedo? Anko ficou um pouco surpresa. Então, o que você está esperando? Vamos fazer isso. A Kunoichi ruiva se enrolou em Yami como uma bela serpente, expondo seu pescoço alva como a neve. A marca da maldição que Orochimaru deixará antes de partir da vila se tornará o pesadelo de Anko. Mesmo que Yami a tivesse selado, ela não encontraria paz de espírito até que fosse completamente removida. Yami condensou energia natural e entrou no modo sábio. Então colocou a mão sobre o selo amaldiçoado e puxou suavemente. Um fluxo de chakra roxo surgiu e ao vê-lo, o rosto de Anko imediatamente expressou ódio. Yami segurou Anko firmemente no lugar para que ela não se movesse, concentrando toda a sua atenção no chakra. Essa não era uma marca de maldição qualquer. Ela também continha um fragmento da alma de Orochimaru. Cada pessoa portadora do selo amaldiçoado do céu era essencialmente um ponto de ressurreição que Orochimaru havia deixado para si mesmo. Ao perceber o perigo, o chakra começou a resistir. Mas com a poderosa percepção de Yami combinada com a liberação Yin mais forte do mundo, o chakra de Orochimaru não conseguiu escapar. Mesmo que quisesse cortar um pedaço para sobreviver, não conseguiria. Seria completamente arrancado pela raiz. De repente, o chakra roxo que pairava no ar se condensou em uma cabeça de serpente horrenda, semelhante à de Orochimaru, que rugia silenciosamente para Yami. Yami, Anko raramente demonstrando seu lado mais terno, aconchegou-se em seu peito. É apenas um fragmento da alma. Ele zombou, estendendo a mão coberta pela liberação Yin e agarrando o pescoço de Orochimaru, e apertou. Um grito estridente ecoou na sala, e o chakra roxo evaporou, transformando-se em tênues fios de fumaça negra e desaparecendo por completo. Acabou? Anko levou a mão ao pescoço, percebendo que a dor surda havia desaparecido junto com o padrão de 3 Tomoe. Como eu poderia estragar tudo? Disse Yami, orgulhoso. Anko ficou olhando fixamente por um momento, então sua expressão se tornou feroz e ela atacou. Tire isso agora. Ao mesmo tempo, em uma base secreta na Terra do Gelo, Orochimaru, que estava conduzindo experimentos, de repente sentiu como se sua cabeça tivesse sido rachada. O momento da destruição de seu fragmento se desenrolou vividamente em sua mente. Shimura Yami. Seu grito estridente ecoou pela base e logo atraiu Yakushi Kabuto. Lorde Orochimaru, o que aconteceu?
Ao ver Orochimaru desabar no chão, os olhos de Kabuto brilharam com algo estranho, mas suas mãos permaneceram ágeis enquanto ele alimentava Orochimaru com um remédio previamente preparado. Pouco tempo depois, Orochimaru, inconsciente, acordou e se viu deitado na cama. Lorde Orochimaru, o senhor está se sentindo melhor? Perguntou Kabuto, preocupado. Estou bem, respondeu Orochimaru friamente após respirar fundo. A destruição do fragmento de alma dentro de Anko não foi uma grande perda, já que ele havia sido separado há muito tempo e a dor havia desaparecido. O que realmente o irritou foi a explosão emocional que desencadeou sua antiga lesão causada pelo selo do Ceifeiro da Morte. E claro, a crescente ameaça que era Shimura Yami. Lorde Orochimaru, o que aconteceu? Perguntou Kabuto, curioso. Eu ouvi você gritando o nome de Yami-sama. Ele encontrou nossa base? Ainda não. Orochimaru franziu a testa ao ouvir Kabuto chamar Yami de Sama, mas ainda assim respondeu. Ele destruiu o selo amaldiçoado do céu que eu deixei em Anko. Agora perdi 10 espiões em Konoha. Incapaz de revelar o segredo da ressurreição a Kabuto, ele só pôde oferecer essa desculpa. Como era de se esperar de Yami-sama. Kabuto ajeitou os óculos e suspirou. Nenhum ninjutsu pode detê-lo. Até mesmo sua técnica foi quebrada. Quanto mais ouvia, mais furioso Orochimaru ficava. Ele só queria matar Kabuto. Mas ele conhecia a situação atual. O ninjutsu médico de Kabuto ainda era útil, e como agente duplo, ele ainda tinha valor. Ele só podia conter a raiva e dispensá-lo. Após sair da sala, o sorriso falso de Kabuto desapareceu. Ele murmurou para si mesmo. Parece que o ódio do Lorde Orochimaru por Yami-sama só está aumentando. Ele precisava redirecionar o foco de Orochimaru, fazê-lo se concentrar no estudo da reencarnação do mundo impuro. Ele não podia continuar se distraindo desse jeito. O que devo fazer? Kabuto lembrou-se das notícias que receberá dias atrás. Jiraiya, um dos Sannin, havia começado a viajar pelo mundo ninja novamente, investigando a Akatsuki. Se ele revelasse o paradeiro de Orochimaru para ele, Jiraiya certamente apareceria. Nesse momento, Orochimaru, que já estava em péssimas condições, entraria em pânico novamente. Então ele canalizaria sua raiva e seu fracasso para impulsionar a reencarnação do mundo impuro, e o plano de Yami teria sucesso. Tomado sua decisão, Kabuto não hesitou. Saiu rapidamente da caverna e enviou um pergaminho por meio de uma águia feroz. Capítulo 179. Tarde da noite em Konoha. Yami saiu de casa com uma aparência revigorada. Anko, que finalmente se livrou de um peso no coração, ficou descontrolada. Principalmente aquela língua, mais comprida que a de uma cobra, proporcionou a Yami uma experiência única. Dentre todas as mulheres da família, a personalidade de Anko era a mais especial. Inicialmente, Yami não tinha mais intenções em relação a ela e a tratava apenas como uma versão feminina de Naruto. Quem diria que era ela quem tinha mais intenções? Com carne entregue à porta, como ele poderia resistir? Mas, sempre que tinha uma comunicação profunda com Anko, Yami sentia uma estranha ilusão, como se fosse sua própria amiga lhe proporcionando bons momentos. Só isso já tornava a experiência única. Em todo caso, foi bastante emocionante. Além daquela que sempre enlouquece na cama, Anko era de longe a mais divertida. Alongando as costas e apreciando a brisa fresca da noite, Yami entrou novamente no modo sábio. Ao ativar o modo sábio durante o dia, ele pressentiu algo interessante. Então, antes de ir procurar Naruto, decidiu investigar os visitantes indesejados na vila. Vários clones de madeira surgiram de trás dele, cada um correndo para um local diferente em Konoha. Logo, sons de movimento puderam ser ouvidos nesses lugares, chamando a atenção do Zambu. Mas quando os Zambu chegaram e viram que era o Hokage, ficaram confusos por um tempo. Só depois que vários monstros humanoides brancos foram capturados é que eles perceberam o que Yami estava fazendo. Um Ambu da terceira divisão não pôde deixar de perguntar: Lorde Yami, o que são essas coisas? Havia uma tendência interessante na vila. Aqueles que estavam diretamente sob o comando de Yami o chamavam de Lorde Yami, enquanto os subordinados comuns o chamavam de Lorde Hokage. Pela forma como se dirigiam a ele, dava para perceber o quão próximos eram dessas pessoas. Uma criatura chamada Zetsu Branco. Yami não os matou, mas os selou usando uma técnica de selamento. Ele então explicou aos ninjas ao redor. Eles usam uma técnica chamada técnica da efêmera, que nem mesmo o Byakugan consegue detectar. Todos os presentes ficaram chocados. Em sua compreensão, o Byakugan era o jutsu de percepção mais poderoso. Se nem mesmo ele conseguia detectar essas coisas, que tipo de monstros eram aqueles? Não se preocupe. Vou verificar a vila regularmente em busca de mais desses monstros. Dito isso, Yami partiu, deixando para trás um grupo de ninjas perplexos. O poder de combate dos Zetsu brancos era insignificante, mas seu valor para a pesquisa era imenso. Eles não eram apenas sacrifícios perfeitos para a reencarnação do mundo impuro, eram essencialmente versões diluídas de células de Hashirama. Na verdade, eles estavam ainda mais próximos da essência do chakra do que ninjas comuns. Yami nunca havia encontrado nenhum Zetsu branco em Konoha antes, mas desta vez ele finalmente capturou alguns sujeitos de teste adequados. Após recolher seus despojos, Yami estava de ótimo humor ao chegar na casa de Naruto e bater a porta. 2 segundos depois, a porta se abriu. Naruto estava parado ali com uma expressão de entusiasmo no rosto e rapidamente abriu caminho. Yami, você finalmente chegou. Desde que retornará, Naruto esperava ansiosamente pela chegada de Yami. Cada minuto parecia uma tortura. Havia um espião na aldeia agora mesmo. Foi isso que me atrasou. Você o pegou? Claro que sim. Se não tivesse feito, estaria aqui hoje. Yami entrou no quarto, fechou a porta e fez um gesto para que Naruto se deitasse na cama. Naruto deitou-se obedientemente, mas ainda perguntou: Yami, como você vai me deixar ver o quarto Hokage? Não me diga que é em um sonho ou algo assim. Uma porção do chakra do quarto Hokage está selada no seu espaço de selamento. Assim que o selo for desbloqueado até certo ponto, ele aparecerá.
seja para impedir que a Kyuubi enlouqueça, seja para encontrar a sua versão adulta. Naruto ficou estupefato. Então era assim mesmo? Então ele soltou uma risada sarcástica. Ele realmente cumpriu seu dever para com esta aldeia. Mesmo depois de morrer, ele ainda pensava nisso. Yami deu de ombros. Seja lá o que ele realmente pensou, você pode perguntar a ele mesmo. Agora, levante a camisa. Naruto seguiu as instruções com uma expressão tímida no rosto. Uma veia pulsava na testa de Yami. Ele deu um soco na cabeça de Naruto. Guarde essa cara para o Sasuke. Não me dê nojo. Reúna chakra. Agora. O quê? Eu só estava tentando descontrair. Yami, você realmente não tem senso de humor. Naruto resmungou, mas mesmo assim obedeceu às ordens. Logo, uma fórmula de selamento complexa apareceu em sua barriga. Yami não agiu imediatamente. Em vez disso, examinou o selo dos 8 trigramas, que era formado por 2 selos dos 4 símbolos. Em técnicas de selamento, Namikaze Minato era, sem dúvida, um gênio. Um único selo dos 4 símbolos já era capaz de controlar a Kyuubi, mas o corpo de Naruto não suportava tanto chakra naquela época. Então Minato adicionou um selo dos 4 símbolos invertido, abrindo ligeiramente o selo principal e permitindo que parte do chakra da Kyuubi vazasse e se misturasse com o de Naruto. Uma vez que se tornou chakra de Naruto, por sua vez, fortaleceu o selo. Era como se a Kyuubi estivesse lutando contra si mesma. Ele era realmente um ninja perfeito, com conhecimento de ninjutsu e intelecto impecáveis. O único problema era, ele morreu antes de atingir todo o seu potencial. Após memorizar a estrutura e os truques ocultos do selo dos 8 trigramas, Yami finalmente iniciou o procedimento. Seu chakra penetrou no corpo de Naruto. Naruto sentiu tontura e logo fechou os olhos. Um brilho escarlate surgiu nos olhos de Yami. No segundo seguinte, o mundo girou. Quando a visão retornou, ele havia entrado em um espaço estranho e escuro. Um enorme portão vermelho dividia a área. O chão estava úmido como um esgoto. Naruto não era estranho àquele lugar, mas era a primeira vez que via alguém entrar. Quando viu Yami, ficou chocado. Esse chakra imundo, maldito pirralho do estilo madeira. Uma voz brutal e violenta ecoou pelo espaço. No extremo oposto do portão, um par de olhos verticais vermelho-sangue se iluminou. O rosto de raposa aterrorizante da Kyuubi apareceu diante dos dois. Instintivamente Naruto deu alguns passos para trás. Yami olhou para Kyuubi, sorriu e começou a fazer selos de mão. Raposa fedorenta, não escovou os dentes todos esses anos? Seu hálito está horrível. Sopro. Ai. Os olhos da Kyuubi se arregalaram, injetados de sangue, enquanto ela soltava um gemido de dor. Uma grossa raiz de madeira havia atingido um de seus pontos vitais. Desprezível, pirralho senju. Tão forte. Naruto encarava o bastão de madeira atrás da Kyuubi com admiração. Ele também queria aprender a liberação de madeira. Dessa forma, poderia usá-la para fazer a raposa pagar o aluguel em dia. Não estou aqui para você hoje. Comporte-se. Após o aviso, Yami desfez a técnica e pressionou a mão contra o estômago de Naruto mais uma vez. O selo complexo começou a derreter como tinta, e o espaço tornou-se instável. A Kyuubi olhou para Yami horrorizada. Ele ia desfazer o selo? Naruto olhou em volta nervoso, procurando por alguma figura, mas não viu ninguém. Até que a tinta finalmente se espalhou pelo chão. Um clarão amarelo surgiu de repente em direção a Yami. Yami recuou ligeiramente, esquivou-se do ataque repentino, ergueu a mão e desferiu um soco, lançando a figura ao chão, onde revelou uma forma humana. O homem tinha cabelo loiro espetado e vestia um manto de Hokage. Ele encarou Yami com cautela. Naruto olhou incrédulo. A semelhança com a pedra Hokage era inegável. O quarto Hokage, Namikaze Minato. Yami retirou o braço de cima de Naruto e estava prestes a cumprimentá-lo quando um rugido veio de trás. Com Minato e sua árvore genealógica como foco, a Kyuubi desencadeou uma série de maldições repugnantes, extravasando décadas de fúria. O tipo de palavras que ele usou fez os olhos de Yami se arregalarem. As pessoas neste mundo costumavam ser mais civilizadas. Ele não ouvia nada tão repugnante há anos. O semblante sério de Minato se transformou em constrangimento. Ele coçou a cabeça sem jeito, e Naruto finalmente pôde entender de onde ele herdou esse traço. Parece que não podemos continuar a menos que ele se acalme. Yami ergueu a mão direita e disse suavemente, durma profundamente. Um kanji para assento apareceu em sua palma, e um grande número de amarras de madeira emergiu do selo, contendo firmemente a Kyuubi. Suas pálpebras ficaram mais pesadas até que ele finalmente adormeceu. Minato observou a cena surpreso. Será que alguém na aldeia despertou novamente a liberação de madeira? Pelo visto, essa pessoa se dava bem com Naruto. Mas então, por que quebrar o selo? Diversas dúvidas rondavam a mente de Minato, mas mesmo assim ele baixou a guarda. Após derrotar a Kyuubi, Yami se virou e se apresentou. Sou Shimura Yami, professor de Naruto e o quinto Hokage da vila. Eu quebrei o selo hoje porque prometi ao Naruto que ele poderia te conhecer. Também tenho algo que gostaria de discutir com você. Quinto Hokage? Minato ficou chocado. Ele olhou alternadamente para Naruto e Yami. Você não parece muito mais velho que o Naruto, né? Yami percebeu a confusão e explicou. Sou Hokage há menos de 1 ano. Após sua morte, o terceiro Hokage retornou ao cargo e serviu por mais 12 anos. Ele foi morto recentemente por Orochimaru. Certo. Se você quiser saber alguma coisa, fale com Naruto. Dito isso, Yami desapareceu na escuridão, deixando o espaço para eles. Minato olhou para Naruto, que permanecerá em silêncio o tempo todo. Um sorriso caloroso, brilhante como a luz do sol, surgiu em seu rosto. Naruto, finalmente posso ver como você cresceu. Você é exatamente como eu imaginei. Naruto baixou a cabeça. Minato não conseguia ver sua expressão. Ele estava apenas surpreso que Naruto não estivesse animado ou radiante com o reencontro. Finalmente, após um longo silêncio, Naruto falou com a voz rouca. Quarto Hokage. Você é meu pai? Minato sorriu e assentiu.
Parece que o terceiro te contou tudo. Você tem vivido bem nesses últimos anos, não é? Ao ver que Naruto sabia sua identidade e tinha o quinto Hokage como mestre, Minato naturalmente presumiu que Naruto havia vivido a vida que merecia. Então é assim que é. Naruto sorriu, ergueu a cabeça e caminhou em direção a Minato. Minato também sorriu, abrindo os braços para dar um grande abraço no filho. Até, bang! Diante do olhar atônito de Minato, Naruto lhe desferiu um soco bem no estômago. Foi um soco com toda a força, sem qualquer contenção. O corpo de Minato se dobrou como um camarão. Yami, escondido nas sombras, bateu palmas alegremente. Muito bem, Naruto. Eu sabia que você era um filho exemplar. Continue. Não pare. Capítulo 180. Talvez tenha sido por ter ouvido os aplausos de Yami, mas aquele soco foi apenas o começo. Os punhos de Naruto continuavam a cair sobre Minato. A cada soco, suas lágrimas caíam, junto com suas perguntas angustiadas. Por quê? Por que você selou esse monstro dentro de mim? Por que você e a mamãe me abandonaram? Os adultos da aldeia são frios comigo. Não consigo fazer nenhum amigo, então eu só queria que todos me notassem. Quando você liberou aquela técnica proibida, por que não pensou em mim? Eu realmente não quero ser seu filho. Minato encarou Naruto sem expressão, sentindo as lágrimas em seu rosto, até mesmo esquecendo por um momento a dor em seu corpo. A quantidade de informação contida nessas palavras era excessiva. A situação de Naruto era completamente diferente do que ele havia imaginado. Ele não só não recebeu o tratamento que merecia, como também foi alvo de ataques. Talvez ele tivesse desabafado tudo. Naruto desferiu um último soco no peito de Namikaze Minato, depois se levantou e enxugou as lágrimas e o catarro. Namikaze Minato esfregou o peito e levantou-se lentamente, falando com dificuldade. Naruto, me desculpe por ter feito você passar por tudo isso. Meu chakra só desperta quando o selo da sétima cauda se rompe e é liberado quando a oitava cauda se rompe. Não sei nada sobre o mundo exterior. Pode me contar com mais detalhes o que aconteceu ao longo desses anos? Minato fez o possível para acalmar as emoções de Naruto, na esperança de compreender melhor a situação. Felizmente, depois de desabafar, Naruto se acalmou bastante e começou a contar sobre suas experiências. Ao ouvir que rumores sobre Naruto ser o Jinchuriki da Kyuubi haviam se espalhado pela vila, mas apenas algumas pessoas sabiam que ele era filho do quarto Hokage, Minato cerrou o punho com força. Como ex-Hokage, ele compreendeu imediatamente a intenção de Sarutobi e Hiruzen e dos demais oficiais de alto escalão. Naruto foi usado como bode expiatório, dando aos aldeões que perderam entes queridos e lares um alvo para odiar, reduzindo a culpa aos superiores. Se fosse de conhecimento público que Naruto era filho do Hokage, a vila teria que tratá-lo como filho de um herói. Os aldeões jamais teriam permissão para direcionar seu ódio a ele com tanta leviandade. Mas mesmo entendendo a lógica por trás das ações de Hiruzen, isso não significava que Minato pudesse simplesmente aceitá-las. Em vez disso, ele ficou ainda mais irritado. Você não queria ser culpado, então deixou meu filho levar tudo? Na linha do tempo original, Minato não se preocupou muito com essas coisas. A situação era urgente demais. Pen estava atacando de fora, a Kyuubi de dentro, e Naruto já havia encontrado companheiros e estava sendo cada vez mais reconhecido. Incitar o ódio naquele momento não teria servido para nada. Mas agora, Naruto havia expressado claramente seu ressentimento. Como ele poderia manter a calma? Pela primeira vez, Minato se arrependeu de não ter deixado Hiruzen realizar o selo do Ceifeiro da Morte pessoalmente. Porque ele só pensou na morte de Kushina. Não havia motivo para ele sobreviver. Naruto, me desculpe. Minato abraçou Naruto. Naruto, que acabará de falar, não conseguiu mais conter as lágrimas. O nariz de Minato também se fechou quando ele disse: eu não fui um pai adequado. Originalmente, eu queria que a Kyuubi fosse sua ajudante e amuleto protetor durante sua infância, mas eu não esperava. Eu não esperava que você sofresse tanto. Tudo isso é culpa minha. O corpo de Minato começou a ficar fraco. Ele era apenas um remanescente de chakra. Enquanto permanecesse ativo, seu chakra seria continuamente consumido. Se possível, ele realmente queria ficar com Naruto por mais um tempo. Mas infelizmente Naruto percebeu que seu corpo estava ficando transparente e de repente, sentiu-se relutante em se separar. Nesse instante, Yami apareceu. Ele colocou a mão no ombro de Minato, e um fluxo constante de chakra o ajudou a manter sua forma. Transferir o próprio chakra para o corpo de outra pessoa para mantê-lo era uma técnica que apenas ninjas médicos de alto nível conseguiam executar. Obrigado, Yami-kun. Minato expressou sua gratidão. Obrigado, Yamini. Naruto também agradeceu rapidamente. De nada. Yami retirou a mão e disse: quarto, um dos figurões que espalhou esses boatos é meu pai. Considere isso um pedido de desculpas em nome dele. Vou te ajudar a ficar por mais um tempo. Eu é que deveria te agradecer por cuidar do Naruto durante todos esses anos. Minato balançou a cabeça repetidamente. Se você não tivesse avisado os aldeões em nome de Naruto, a vida dele teria sido ainda mais dolorosa. Você também o ajudou a se tornar um excelente ninja. Se eu ainda estivesse vivo, com certeza lhe ofereceria uma bebida. Está tudo bem. Yami sorriu. Vou derramar umas 2 garrafas no seu túmulo quando chegar a hora. A boca de Minato se contraiu. Naruto também estava feliz naquele momento. Independentemente de tudo, poder sentir o amor paterno pela primeira vez em muito tempo e ter Minato por perto por mais um tempo já era o suficiente. No entanto, Naruto não havia esquecido o que Yami dissera antes. Ele perguntou: Yamini, você não veio aqui por algum motivo também, para encontrar o quarto Hokage? O olhar de Minato perdeu um pouco o brilho, mas ele continuou olhando para Yami. Não é nada sério. Yami declarou seu propósito. Eu só quero aprender a arte sábia do Monte Myobuku. Quarto, você já deve ter dominado o método de treinamento, certo?
Minato assentiu com a cabeça. Embora eu não seja muito proficiente no uso do modo sábio, conheço o método de treinamento. Mas então, ele gentilmente o lembrou. Yami-kun, o processo de aprender o modo sábio é extremamente perigoso. Se você quiser dominá-la, ainda terá que ir ao Monte Myoboku. Lá, você pode usar óleo de sapo para auxiliar na percepção da energia natural, e também a Fukazaku-sama, que pode ajudar a dispersar o excesso de energia natural caso você perca o controle. Tanto eu quanto Jiraiya-sensei treinamos sob sua orientação. Vim até você precisamente porque não quero nenhuma ligação com o Monte Myoboku. Yami interrompeu a tentativa de persuasão de Minato. Jiraiya foi doutrinado. O significado mais importante de sua vida não é viver, mas encontrar aquela tal criança da profecia de quem os sapos falaram. Além disso, ele e eu temos filosofias muito diferentes. Ele tentou me fazer aprender os ideais do terceiro, então eu o expulsei da aldeia. Ah, certo. Yami olhou repentinamente para Naruto. Ele queria levar o Naruto com ele quando saísse da vila, mas eu recusei. Você não está bravo, está? Por que eu estaria? Minato sorriu. Jiraiya-sensei. É uma boa pessoa, mas é obcecado demais por algumas coisas. Tanto você quanto ele são excelentes mentores. Naruto tem muita sorte de ter qualquer um de vocês o guiando. Minato sabia da existência da tal criança da profecia, mas não acreditava nela. O destino de uma pessoa podia ser previsto, mas mais importante ainda, dependia das escolhas feitas em momentos cruciais. Se alguém seguisse um caminho predeterminado de forma muito rígida, inevitavelmente acabaria cumprindo a profecia. Isso não é viver, mas sim tornar-se uma ferramenta. Após ouvir sobre as dificuldades de Naruto, Minato não queria mais que seu filho fosse apenas uma criança predestinada. Ele só queria que Naruto vivesse em segurança e feliz. Portanto, seguir Yami, o Hokage forte e decisivo, foi a melhor escolha. Com base apenas nas poucas frases de Naruto, Minato já havia desvendado a personalidade de Yami. Forte, dominador, decisivo e pouco paciente. Ele seria um pesadelo como inimigo e também nada tranquilo como camarada. Minato disse, vou te ensinar o modo sábio do Monte Myoboku agora. Yamiko, você precisa ter cuidado. Não se preocupe. Eu já dominei as artes sábias das outras duas terras sagradas. Não há perigo. Ao ouvir isso, Minato finalmente se sentiu aliviado e começou a transmitir o método de treinamento. Após anotar tudo, Yami injetou chakra em Minato novamente e o selou mais uma vez. Então ele disse a Naruto, Naruto, você precisa aprender a entrar ativamente nesse espaço o mais rápido possível. Mesmo que eu possa fornecer chakra, a fonte dele é finita. Um dia, ela vai acabar. Você precisa estar mentalmente preparado. Eu entendo, Yamini. Naruto assentiu solenemente. No dia seguinte, gabinete do Hokage. Duas garotas estavam em frente a Yami, ambas na mesma situação. Uma era filha do Kazekage, a outra filha do Tsuchikage. Elas não só compartilhavam origens semelhantes, como também o mesmo destino. Ambas foram detidas por ele e estavam destinadas a se tornarem futuras companheiras de cama. Mas não é bom ficar em casa o dia todo sem fazer nada. Não vou alimentar vocês de graça. Yami olhou para as duas garotas com desdém. Temari não pôde deixar de retrucar. Eu não como tanto assim. Como eu poderia te fazer gastar dinheiro com comida? Yami ergueu uma sobrancelha. Temari, você não percebeu que está bem mais gordinha do que quando chegou em Konoha? Isso aconteceu como um raio, e Temari congelou no lugar. Gordinha? Ela engordou? Kurotsuchi também lançou um olhar discreto para as próprias pernas. Parecia um pouco mais espesso. Embora não tivessem restrições de movimento, eles permaneceram na residência de Yami durante esse período e raramente saíam, principalmente porque não sabiam o que fazer mesmo se saíssem. Afinal, eles eram prisioneiros. Não era como se sentissem motivados a treinar ou se movimentar. Todos os dias se resumiam a comer e dormir. É claro que ganharam peso. Logo depois, Hinata e Yugal foram convocados. Yami anunciou. Yugal, Hinata e os outros dois estarão sob seu comando. Trate-os como ninjas comuns e faça com que realizem missões. Yugal acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento. Ela já estava cansada do trabalho na Ambu. Participar de missões como uma ninja comum era uma mudança de ritmo bem-vinda. Kurotsuchi não esperava que eles tivessem permissão para sair da vila para realizar missões e perguntou, você não tem medo de que eu fuja? Realmente. Yami não ficou bravo, apenas pareceu surpreso. Isso é ótimo. Se você fugir, terei um motivo para destruir Iwagakure completamente. Os rostos de Temari e Kurotsuchi empalideceram. Qualquer pensamento de fuga desapareceu instantaneamente. Esse desgraçado não tinha boas intenções. Ele nem sequer queria deixar as aldeias deles irem embora. Não, mesmo que morressem por Konoha, não poderiam fugir. Temari e Kurotsuchi se entreolharam, e silenciosamente chegaram ao mesmo entendimento, assentindo em uníssono. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.